Está entrando no ar Ânima Podcast, um podcast cheio de conversas inspiradoras. Eu sou Kênia, estou aqui com... Bertaldinho, marido da Kênia, sempre azul, mesmo quando está de camisa branca, ela tem listras azuis. Você não reparou, mas ela tem. A neurose está fixa no negócio. Pá, nós vamos falar um assunto hoje interessante, porque a gente vai falar sobre motivação, sobre oratória, sobre concurso público, enfim, tantas coisas que são interessantes para o nosso dia a dia. E para falar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos Vitor Becker. Bem-vindo. É Becker. Isso. Vitor Becker, bem-vindo. Obrigado pelo convite, gente. Muito honrado de estar aqui hoje. Vamos bater um papo legal aí sobre tudo que você listou aí. Muito bem. E, antes da gente começar, importante, peço para vocês se inscreverem no canal. Porque às vezes deixa para depois e esquece. Aí, passou, fez isso, fez aquilo. Então aproveita agora que você está começando, empolgado, assistindo o episódio. Se inscreva. O Bertaldo sempre traz esse dado aqui. 50% das pessoas que gostam, que assistem, que acompanham, não se inscrevem. Acham que não tem importância. 50% daqueles que dizem que maratonam o podcast não são inscritos nos canais. Eu nunca entendi. Porque eu me inscrevo nos que eu gosto, entendeu? Então, nos que eu quero dar relevância e digo assim, olha, eu gostei desse conteúdo, YouTube, ajuda aí a distribuir. Então, o nosso pequeno pedido para você é apertar um botãozinho ali, se inscrever no canal. Isso é a forma como a pessoa tem como avaliar, como quem diz assim, se eu me inscrevi, é que eu gostei, eu fiz uma boa avaliação. Então, isso é importante, então se inscreva no canal. E depois também falar da loja Ânima. Gente, na loja Ânima agora tem estes produtos que... Gente, cada um tem um cheiro maravilhoso. Esse aqui é da Sagrada Família. Mas acho melhor você me dar aqui, porque você está da cor do negócio. Eu tô de branco. E eu sou da cor do negócio. Você está da cor do negócio. Assim, olha só, aqui, olhando aqui... Mas você também. Sinto muito, tá? Peraí, vou fazer assim, ó. Boto aqui, ó, que aí aparece no contraste. Pronto, tá bom. E eu boto aqui. Não, foi aqui. Muito aqui. Pronto. Gente, aí. Não sei, vocês estão vendo. Aqui tem um anjinho, ali tem a Sagrada Família. Não, o melhor é o cheiro, cara. Isso é impressionante, isso é a essência... Isso você pode colocar na sala, você pode colocar num aparador, você pode colocar do lado da mesa na sua cabeceira da cama, na mesa assim que tem às vezes do lado do sofá. Aqui, tem um outro aqui, peraí. Hoje a sua propaganda tinha que ser com a camisa azul. Preta. Ninguém tá vendo nada. Mas o povo tá vendo. Gente, está na loja Ânima, nós trouxemos esses produtos lá de Portugal. São, assim, maravilhosos. O cheirinho fica super suave, agradável no ambiente, vale super a pena. E temos também todos os livros. Temos, por exemplo, como esse cordão, esse colar aqui que eu tô, com a medalha de Nossa Senhora e tantas outras coisas interessantes dentro da loja animaoficial.com.br. Inclusive o livro Fátima, para quem ainda não conhece a história, é importante. Esse aqui é presente do Vitor e da Mariana. O livro Fátima é um best-seller. Muito bem, é isso aí, graças a Deus. Faltou a gente falar isso. Isso. Então, a gente vai apresentar o Vitor para vocês, para quem ainda não conhece. Ele é delegado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, especialista em oratória, professor e palestrante. Ele é sócio fundador da Escola Delta, triatleta amador. Olha isso, gente, o cara faz coisa pra caramba, né? E ele também já foi atleta profissional do vôlei. E o principal dele, que ele é casado com a Mariana. Em breve, Nicolas, o seu primeiro filho, estará aqui. Está no forninho, Nicolas. Exatamente, tá muito pouco. Bem. Em breve vai estar aqui. Bom, é uma porção de coisa isso. Delegado da Polícia Civil. Pois é. Agora... Delegado na cidade do Rio de Janeiro é muito difícil, não? Acho que a galera já pode imaginar aí a complexidade do trabalho da polícia no Rio de Janeiro, né? Eu em tese, tenho propriedade para falar, fui delegado em Minas Gerais por 4 anos e meio e é outro ritmo, na verdade, o de trabalho lá e o trabalho daqui. Lá dá para comer pãozinho de queijo, tomar cafezinho, aqui não dá tempo para nada. Aqui não é melhor não aceitar cafezinho, pãozinho de queijo de ninguém, não. Agora, no seu perfil, eu acho muito legal que você fala muito de exercício físico e você fala muito de disciplina, de equilíbrio, você aborda esses assuntos. Eu acho que isso ultrapassa a barreira de quem quer fazer um concurso público. Porque quem não tem disciplina, quem não tem assim, toda essa parte da vida com a disciplina, com motivação, com tudo isso equilibrado ali na vida, vai acabar não fazendo nada. Mas eu não quero fazer concurso público. Então, já estou até falando, segue logo o Vitor, gente, pelo seguinte, ele fala além do concurso público.
Né? Você está falando ali para a vida da pessoa. E que isso é muito bom. Exatamente. Eu fui um cara criado no esporte, né? Eu fui atleta profissional de voleibol até os 27 anos no Flamengo. Joguei a categoria de base no Fluminense, depois passei pro Flamengo no juvenil. Viu? Ele melhorou, foi pro Flamengo, nível, claro. Subi de nível. Não ia conseguir subir de nível se não fosse pro Flamengo, né, parceiro? E todo mundo é flamenguista aqui, né? Então tá todo mundo em casa. Não há possibilidade disso, né? Então eu sempre tive na minha vida, na minha personalidade ali, os ditames, as diretrizes do esporte completamente arraigadas. E isso eu levei para o resto da vida. E eu acabei trilhando essa estrada do concurso público tardiamente. Assim, eu fiz faculdade de Direito na UFRJ, aqui no Rio, Faculdade Nacional de Direito. Levei a faculdade, assim, na brincadeira, não estudei nada, porque eu tinha outros interesses, realmente. Eu jogava voleibol, faltava um monte de aula, eu era atleta profissional, tinha outras exigências que eu acabei deixando a faculdade em segundo plano. Você não caprichou lá na faculdade, mas você era um bom aluno, porque você passou para a UFRJ. Sim, antes da faculdade, sim, mas no direito eu quase larguei, assim, no início me decepcionei um pouco com a faculdade, enfim, com o direito em si, e acabei trabalhando só na parte criminal, quando eu estava na Defensoria Pública. Depois que eu me formei, eu fiz a OAB no final da faculdade, só para ter a carteira mesmo, mas a intenção não era advogar, assim, eu não tinha, na verdade, definido qual seria o meu caminho ali. Depois eu fiquei 1 ano e meio só jogando voleibol e aí recebi uma proposta para jogar fora, mas eu falei, pô, acho que não é isso que eu quero, vou estudar para concurso. Mas na minha família não tem nenhum policial, ninguém fez concurso público, nada disso. Meus tios são advogados, bem-sucedidos e tal, mas nenhum deles trilhou a carreira no concurso público, nenhum familiar meu. Mas eu olhando assim as opções que eu tinha, eu falei, cara, acho que delegado eu vou gostar. Atividade mais dinâmica, assim, vou... E depois que eu virei essa chave, eu entreguei tudo ali, como eu entrego em todas as áreas da vida. Eu ao longo do tempo, percebi o poder do longo prazo. De você ser constante em determinada atividade e a melhora que você pode ter sendo constante em qualquer atividade. A gente é muito imediatista, o ser humano tem uma baita dificuldade com isso. Ele não quer nunca percorrer determinado caminho constantemente para alcançar um objetivo. Ele quer emagrecer para ontem, mas ele ficou 6 meses para ganhar 30 quilos. Aí ele quer em 1 semana perder 30 quilos. Ele quer passar num concurso para ganhar 20, 30, 40 mil reais estudando 1 semana, 2 semanas. Não vai acontecer. Ele quer desenvolver um projeto e quer empreender, quer ganhar dinheiro com empreendedorismo do dia para a noite. Ele acha que vai apostar em alguma coisa e vai dar certo. Ele quer um investimento que tem uma volatilidade enorme que no dia seguinte vai triplicar o investimento. Isso não vai acontecer. Qualquer coisa que ele quer um Bitcoin para a vida. É isso, ele quer o Bitcoin para a vida. É isso. Vida, mais rápido até que o Bitcoin. Ele vai reclamar do ritmo do Bitcoin. Ele quer um negócio diferente. Exato. E eu, ao longo do tempo, percebi que... E o Ironman tem me ensinado isso. Eu tenho praticado triatlo, não era a minha atividade. Ironman é aquele que é o mais hard, né? Eu vou fazer daqui a um pouquinho mais de 2 semanas, eu vou fazer o Ironman. Então, quanto tempo de bike? São 3,9 km de natação, 180 km de bike. 180 quilômetros? E 42 km de corrida. Mas a bicicleta é elétrica. 42 e ele tá de patins nos 42 quilômetros de corrida. Aqui, né? Bicicleta elétrica. Que isso, já a pessoa não é normal que faz isso, não. Eu também tô achando... Você não é normal, não, desculpa dizer isso. Você não levou o Beto pra fazer isso, não? Mas, inclusive, depois, já é promessa já. No meu canal do YouTube vai ter a série 21 dias de treinamento, eu e o Zé Roberto vou buscar ele na porta de casa. Vocês vão ver se não vai acontecer. Ele vai vir com o filho em cada perna. É mais fácil você buscar a mim em casa 21 dias do que buscar Zé Roberto para ele poder fazer isso. Carol já autorizou, tá autorizado. Vamos ver. 21 dias. Conhece Tim Maia não, rapaz? Tim Maia não vai aparecer, fica tranquilo. Ih, Beto foi desafiado. Quero ver, 21 dias. 21 dias direto. Claro, vou isso aí vai ser vou me inscrever no canal e vou ficar comentando. E aí? Quero ver. Porque a gente faz umas loucuras assim, né? A gente foi fazer uma revisão, a gente vai chegar lá no curso preparatório, mas eu fui fazer uma revisão de véspera há pouco tempo lá em BH, eu fui de bike, eu e meu treinador, a gente foi de bicicleta para BH, 400 km, 6 mil metros de altimetria. Daqui? Agora daqui do Rio. E voltou de bike? Não, aí também não. Voltamos de carro, os bikes no carro, mas fomos com 2 carros de escolta. Pegamos lá 381. Eu ia perguntar isso, porque é muito perigoso, né? Muito. O ciclismo é o mais perigoso aqui. No Rio, não. Em qualquer lugar, porque... Só para explicar para a galera. Quando a gente pensa no ciclismo, quem não é do triatlo principalmente... Pensa na bicicleta, aquele passeio na orla. Não é bem assim, é andando a 40, 45 km por hora, 50 km, 35. Então o ciclismo, no treinamento pro triatlo, é na rua. Você divide com os carros, por isso que o treino é 4h30, 5 horas da manhã. Depois disso, não dá, o volume de carro é muito grande. Mas mesmo assim tem gente bêbada atropelando os outros essa hora. Muito perigoso, é muito perigoso. Tanto é que o meu maior investimento na preparação pro Ironman foi comprar um rolo de treinamento, que eu acoplo a minha bicicleta no rolo e reproduz 100% as condições da rua ali para mim. 100%, é idêntico, só não tem o equilíbrio. Fora isso, então
Então, todos os treinos eu praticamente tenho executado em casa. Mas esse rolo é como se fosse uma esteira? É como se fosse uma esteira, um smart rolo. Você encaixa, você tira a roda de trás da bicicleta, engata nele, o cassete fica acoplado na correia da bicicleta. Então o treinador coloca o treino para você, você exporta ele e ele reproduz o tempo inteiro ali no iPad ou na televisão, onde você quiser. Você vê o bonequinho lá andando. É incrível, assim, a tecnologia é absurda. E para mim, principalmente, que sou delegado de polícia, muitas vezes tem problema com a segurança. Se eu vou portar arma ou não no pedal, se eu não vou. Para mim, a melhor coisa é eu treino em casa. Toda colada com a arma pendurada. Então, tem sempre um Mas jogo de xadrez. E a diferença do vento não atrapalha, não? O vento, na verdade, ali a gente pode simular, inclusive, isso. A gente pode simular a subida. Porque aí você bota mais peso. Bota mais peso. Se você entra atrás de um outro ciclista lá na realidade virtual, você diminui a potência do pedal, porque é como se você tivesse simulado no vácuo dele. Então, a maioria dos meus pedais eu tenho realizado ali. Mas faltam aí 2 semanas, foi um ciclo de treinamento bem puxado. Eu tenho brincado que se lá atrás, quando eu comecei, tivesse passado um filme, ó, meu irmão, quer ir lá para o Ironman mesmo? Olha aí, ó, assiste aí o que vai ser. Eu ia falar, não, obrigado, valeu, vou fazer outro negócio. Mas agora já estou inscrito na prova, falta pouco. É o primeiro Ironman que você vai participar? É o primeiro Ironman que eu vou fazer. Eu vi um cara que tirou, no final, mostrou os pés dele no final do Ironman. O negócio tudo assim, amassado, todo meio sem cor. Eu falei, gente, o pé do homem vai cair. Quanto tempo de corrida? Depende do ritmo que a gente for implementar lá, né? Eu tô projetando, são 42 quilômetros, é uma maratona, né? Tô pretendendo correr umas 3 horas e 20, 3 horas e meia. Vamos ver se vai dar. Tem que encaixar o ritmo forte. Ver se eu consigo fechar essa prova aí em menos de 10 horas. Tô indo pra fechar um ritmo forte. 10 horas? Perde quantos quilos? Não sei. Todos. Perde todos. Ele fica, metade dele fica lá, ele vem só um pedacinho. Não dá pra repor as calorias, do treinamento nem, inclusive. Atualmente, eu comento com a minha mulher que o Ironman me deixou menos saudável, porque eu aceito comer qualquer coisa. Quer um sorvete aqui eu como, quer um bolo aqui eu como, não vai fazer influência nenhuma realmente no meu déficit, no meu balanço calórico no final das contas, porque todos os dias é um volume enorme. Hoje eu nadei 3.200, à noite tem 2 horas de bike, e isso que dia hoje, quarta-feira, sei lá, que dia, um treinamento de rotina é muito fora da curva de volume de treino, né? Final de semana, 5, 6 horas de treinamento, uma coisa que tem que estar bem alinhada em casa, porque a sua mulher tem que entender que você vai se ausentar na parte da manhã, voltar. A Mari está sendo realmente uma santa nesse período, porque o que ela me escuta reclamar é um negócio de... Ainda mais eu treino no rolo, bota às vezes na sala de casa, ela 5 horas de reclamação. Eu no rolo, reclamando, xingando. E deve fazer barulho, né? Faz um barulhinho, bota na série lá e vai embora. Mas tá duro. É complicado porque são outras 1000 tarefas, né? Vindo direto do plantão, aí nos negócios lá na escola até aprovação. Mas olha só, Nicolas está chegando. Sim, você vai ter madrugadas. Você vai ter madrugadas para se animar bastante. Exatamente. Aqui, Nicolas vai te transformar num Ironman. Não, eu acho até bom ele fazer a prova agora para ele já se preparar para o que vem. Porque eu, por exemplo, eu já fiz vários Ironmans na minha vida. Então, assim, Rafael, Maria Antônia e Maria Laura é muito Ironman, meu amigo. Isso daí é fichinha. Já estão me falando, já estão me preparando para isso. Já me condicionando para Ironman. Vai tirar de letra. Não, já estou bem preparado. Atividade noturna do plantão e o Ironman na parte física, pronto, já estou calejado. Mas na atividade noturna do plantão dá para tirar um sono, não dá? Depende do ritmo do plantão. Para quem não sabe, eu trabalho como delegado de polícia hoje, lotado numa unidade, numa central de flagrante. O delegado ele pode desempenhar 2 funções, principalmente, dentro da polícia civil, e é bom explicar, porque muitas vezes a gente confunde. Polícia militar, polícia civil é a polícia investigativa, a polícia judiciária, responsável por investigação. Cometeram um crime, 190, não é a polícia civil que vai lá, é a polícia militar, é o policiamento ostensivo. Alguém praticou um crime, vamos descobrir quem foi o autor desse crime. Polícia Civil entra em jogo, no caso, se forem crimes federais ou de atribuição da União, aí quem entra é a Polícia Federal. Mas Polícia Federal e Polícia Civil, mesma função, precipa, investigação. Carrear justa causa para ação penal, identificar quem são autores de crimes, de infrações penais. E para isso, o delegado ele pode atuar em 2 frentes. Ele pode dirigir como um delegado assistente ou delegado titular, aqui no Rio, no caso, presidindo investigações, procurando supostos autores da prática de um crime, ou ele pode trabalhar em centrais de flagrante. Aí a central de flagrante é o seguinte, o delegado, eu costumo dizer, é o socorrista lá, é o cara que trabalha na UTI, né, na emergência, é o médico que trabalha na emergência. Quando alguém pratica um crime, isso nunca se resolve na seara da polícia militar. Alguém foi preso por furtar outra pessoa na rua, por roubar. A polícia militar capturou, isso termina na delegacia. Porque toda pessoa que é capturada em potencial flagrante é trazida à presença do delegado de polícia. Ele que vai decidir se é flagrante ou se não é, se vai ser liberado ou se não vai, se vai representar pela conversão desse flagrante em prisão preventiva, quem ele vai ouvir, que provas ele vai apreender. Sempre se resolve na unidade policial. Tudo isso é contigo. Tudo isso comigo. Então, alguém praticou um crime na área de atribuição da minha delegacia, é trazido à minha presença e eu decido o que vai acontecer a partir daquele momento. Se vai ser preso, se não vai. Esse é o delegado que trabalha na central de flagrante.
E por que ela existe? Para que o delegado assistente, o delegado titular, possa conduzir as investigações. Porque se ele tivesse que parar numa cidade como o Rio de Janeiro para atender toda a situação flagrancial, ele não ia fazer nada. Ele não ia coordenar a equipe, ele não ia presidir inquérito policial, ele não ia investigar nada, porque ele ia ficar o tempo inteiro atendendo esse tipo de ocorrência. Então, o plantão é o delegado que está ali para analisar tudo que acontece na área de atribuição da delegacia. Por exemplo, o delegado hoje de Copacabana, da Central de Flagrante, ele atende Copacabana, Urca, Botafogo, Largo do Machado, Maitá, isso tudo é da área de atribuição da delegacia. Alguém pratica um crime lá em Botafogo, ligam para o delegado, lá da área da 10ª DP. Doutor, crime praticado aqui na área, aconteceu isso e aquilo outro. Se o delegado entender que é potencialmente um flagrante, ele, beleza, pode trazer para mim. Aí vem todo mundo, vem polícia militar, vem vítima, vem autor, vem testemunha, e ali começam os trabalhos em sede policial. No final, o delegado decide ou não pela prisão, ou instaura um inquérito por portaria, mas imaginando que 2 autores tenham praticado um roubo, um fugiu, o outro foi capturado pela polícia militar, é trazido para minha presença. Eu lavro um auto de prisão em flagrante, ele é preso pela prática de roubo, circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agente, não sei, a depender da situação, e o outro não foi identificado. Isso já é trabalho do delegado assistente ou titular. Eu vou lavrar o flagrante e esse procedimento agora não é mais comigo. Eu apago aquele incêndio, vai embora e agora o delegado vai investigar para identificar o segundo envolvido e aplicar a ele a punição devida. Então eu vou defender os policiais agora, porque é o seguinte... Prende o camarada, vocês fazem um trabalho todo de prender, mas aí a lei manda soltar. Não, isso aí aí é a pessoa fica com raiva, às vezes, dos policiais, mas não é culpa dos policiais. Muitas vezes. A lei mandou soltar, aí vai fazer o quê? Tem que mudar a lei. Exatamente. Nem só a lei, às vezes o judiciário realmente é benevolente com certas situações, infrações penais que, por um lado, ali, isoladamente consideradas, não ocasionam um impacto muito grande, mas a reiteração delitiva naquele tipo de infração, no somatório geral, acaba realmente lesionando o bem jurídico, enfim, e toda a sociedade. Mas a polícia fica muitas vezes amarrada. Eu posso tomar minhas decisões com base em lei, doutrina e jurisprudência. Se não tiver dentro desse parâmetro, tem que soltar. Se algum indivíduo, para mim, cometeu um roubo 2 dias atrás e foi identificado agora trazido, ele não está em situação flagrancial, não posso prender em flagrante. Mas você explica para a população como? Que o autor do roubo de 2 dias atrás está sendo solto pela porta da delegacia. Não, ninguém entende. Ninguém entende. E dá raiva. Porque, pô, o cara roubou, Claro. Todo mundo sabe que ele roubou, tem 20 testemunhas, foi esse cara aqui, mas Exato. eu tenho que deixar Agora, ele embora. quando Copacabana tem um show igual o da Lady Gaga, a delegacia ferve ou não? Não, você não tá Ou tu entendendo. tranca a delegacia e Aí- acabou? É melhor 3 fechar, dias. vou Vamos embora. embora pro show e acabou. 3 dias de ressaca, eu costumo dizer isso. Assim, aquele plantão, por exemplo, esse não dá para tirar nenhum cochilo à noite. Impossível a quantidade de registro de ocorrência e de situações flagranciais e conduções de indivíduos. São aqueles caminhões que vocês veem, caminhões não, ônibus, né, que vocês veem às vezes no jornal, de muitos conduzidos para verificar se tem mandado de prisão, se não tem. É um plantão daqueles, assim, infernal. Esse da Lady Gaga agora, por exemplo, eu fiquei de plantão no Réveillon. Eu tava na virada de Copacabana. O da Lady Gaga foi muito pior. Eu não tava, eu tava no dia seguinte. Mas assim, foi muito pior em termos de registro de ocorrência. Foi De que o tipo de caos. registro? A maioria de furto. Ali, sem dúvida nenhuma, nesse tipo de aglomeração, é furto de telefone celular. Mas Aquela aí o mão ca- boba, passou, botou a Tá, mão aí no o bolso. cara na pegou. mão boba foi lá, pegou o telefone, levaram pra você, e aí o que acontece com ele? Aí são várias situações. Não, se é trazido o suposto autor para mim, ele lavra-se o flagrante ali pela prática do crime de furto e vai verificar se tem alguma qualificadora. Se for, por exemplo, furto simples, pena de 1 a 4 anos de reclusão, em tese caberia fiança, arbitra a fiança, se ele pagar, sai, se não pagar, é recolhido a cárcere, 2 dias depois tem audiência de custódia. Se foi, por exemplo, furto qualificado pelo concurso de agente, porque ele pegou o telefone e passou para um outro, aí já é 2 a 8 anos, não tem fiança em sede policial, ele vai direto para audiência de custódia 2 dias depois. Vai depender da dinâmica ali. Se não foi encontrado o suposto autor, foi só o registro de ocorrência, a gente pede o e-mail do telefone e utiliza lá uma série de diligências investigativas para pelo menos identificar onde vai estar esse telefone depois, para buscar pelo menos o receptador. Mas é claro, é uma infinidade de registros de ocorrência e claro que muitas vezes algumas ficam sem solução ou demoram mais para serem solucionadas, porque a gente está falando de Rio de Janeiro, capital, né? O negócio não é molezinha, não é fácil, não. A gente teve algum roubo também, que eu fui à delegacia. O delegado me deu tantos álbuns para ver, mas tantos, que assim, na boa, devia ter, sei lá, 10, 20 álbuns, mas álbuns... Mas isso também é um problema, tá? recheado. Você olha e fala, foi essa Foi pessoa. Não, e não mas é o aquela pior pessoa. não é esse, A gente não. nem tem usado mais. Mas o pior não é esse, não. Mas isso não tem Tanto é que tantos muita anos, gente não. já foi presa injustamente. Ok, mas
o pior é que você vai vendo e parece que todo mundo tem a mesma cara. É, claro. É todo mundo igual. É complicado. Foi essa, mas foi esse também. Foi esse também. Quantos te roubaram uns? Bicho, aquilo não dá pra nada. Porque isso era muito comum antigamente. Tinha lá os álbuns com as fotografias dos principais suspeitos da prática desse tipo de crime. Só que é isso, a vítima muitas vezes ela tá ali nervosa, ela tá ainda emotiva por conta do fato que acabou de acontecer, ela quer culpar alguém. Então vai apontar um cara parecido, ela é esse, é esse, é esse. Quantos caras tu consegue prender na delegacia lá? Ah, dependendo do plantão, dá pra prender uns 20. Não, o que cabe o quanto lá? Ah, não cabe? Ah, onde até ter espaço cabe. Não, tô brincando. Não, mas não tem um local com grade? Tem, pô, tem 2 carceragens lá. Acho que dava pra colocar ali de maneira razoável 15 pessoas. Mas é uma dinâmica muito complicada, porque, por exemplo, se chega mulher, eu já não posso colocar mulher e homem na mesma cela. Vou ter que colocar uma só pra mulher. Às vezes já tem uma cela lotada com homem. Se chega adolescente, já não dá pra ficar também ali. Eu tenho que encaminhar pra delegacia especializada. O delegado, antes de tudo, ele é um gestor. Ele tem que gerir a equipe, ele tem que gerir o patrimônio da delegacia. A principal ou a maior dificuldade, talvez, da função do delegado de polícia é essa, não é a presidência das investigações, determinar a diligência investigativa. Alguém pratica um crime, noticiam para o delegado de polícia, ele vai determinar o que a equipe dele vai fazer para elucidar aquele crime. Comparecer ao local, buscar câmeras de vigilância, quebra de sigilo de dados. Ele determina as diligências investigativas, no final ele conclui. Arquivamento, não encontrei ninguém. Ou representa pelo arquivamento, ou realmente esse cara aqui é o maior suspeito, imputa a autoria a ele. Mas a delegacia não tem um delegado-chefe? Tem o delegado titular. Esse cara vai lá todo dia? Em tese tem que estar lá todo dia. Ah, ok. Esse não é por plantão. Não, o plantão são 4 delegados se revezando na escala de 24 por 72 horas. Mas tem sempre... Por isso que eu digo, a autoridade policial é a única autoridade pública 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias do ano disponível para atuação para a população na seara criminal. É a única autoridade. Você vai sempre ser levado à presença no delegado de polícia por conta disso. Tem sempre alguém de plantão na área da tua delegacia. Mas o delegado titular, ele não vai trabalhar com os delegados adjuntos aqui, que são os delegados do plantão. Ele vai trabalhar com a equipe dele conduzindo as investigações nisso, diligência investigativa e tal. A atuação do delegado no plantão é muito mais para essa análise técnico-jurídica. É um trabalho mais técnico-jurídico do que investigativo. Entendi. O negócio não é molezinha, não. Bom, mas a gente começou do triatlon, foi pra delegacia. É porque a gente passou pela disciplina, na verdade, e é isso. Passou pela disciplina, então. E aí você usa muito, você fala muito da disciplina pros seus alunos, para as pessoas que te seguem. Né? E vejo também as perguntas que as pessoas fazem. E vejo muita gente falar assim, estou desmotivado, não tem motivação para nada. E isso serve para, como eu falei, não serve só para quem vai fazer concurso. Serve para quem quer qualquer coisa na vida. A pessoa está assim realmente... E aí? Não tem vontade nem levantar da cama direito. Né? Tá aquela pessoa meio morta. A motivação. E aqui é legal até a gente falar disso, porque muita gente tende a confundir. Fala sempre assim, motivação não importa, o que importa é a disciplina. Só que as pessoas tendem a confundir motivação com euforia. Sem motivação, você não vai a lugar nenhum, amigo. Motivação é um motivo para tua ação. Você precisa agir, você precisa estar motivado a agir. É isso que vai te fazer se movimentar em direção àquele objetivo. Na minha caminhada agora para o Ironman, diversas foram as vezes que eu saí para treinar na chuva, cansado, lesionado. Por quê? Porque eu tinha disciplina? Não, porque eu estava motivado a entregar um treino para o Ironman. Se eu não tivesse motivado, eu não ia nem sair da cama. Obviamente que não. Só que eu não estava nem um pouco animado para ir treinar. Eu não estava nem um pouco feliz. E isso é totalmente diferente. Tem dias que a gente vai estar feliz, tem dias que a gente não vai estar. Então, se a gente não encontrar motivação no meio do caminho, você não chega lá. Eu, quando estudava para concurso público, eu me via todos os dias como delegado de polícia. Todos os dias eu me olhava no espelho, eu já me imaginava delegado. Porque se eu não tiver essa motivação para sentar e estudar todos os dias, eu não vou me mexer. Mas é claro que eu estava motivado. E a disciplina acaba virando uma consequência disso. Mas alguém pode dizer que não consegue se motivar. Sim, aí tem que procurar gatilhos para conseguir, pelo menos, começar a performar. Eu digo que a melhor motivação é algum tipo de resultado. Você tem que começar a ter resultado no processo, porque você vendo o resultado, você repete aquele ciclo. Então você tem que tentar, durante a sua rotina, durante o seu dia a dia... Praticamente, uma pessoa, vamos colocar na prática, uma pessoa que quer emagrecer. Né? A pessoa não, eu quero emagrecer, eu preciso emagrecer. Principalmente as mulheres estão sempre buscando emagrecer. Então, para uma pessoa que quer emagrecer, não consigo levantar e ir fazer uma academia. Não consigo equilibrar a minha alimentação. Como essa pessoa se motiva para isso? Né? O que ela pode fazer para mudar isso dentro dela? Isso aí é bem legal, porque o principal erro das pessoas que querem encontrar algum objetivo, e o ser humano é mestre em fazer isso, é estabelecer metas de resultado. A pessoa chega e fala, eu quero perder 30 quilos. Eu quero passar no concurso público, eu quero ganhar dinheiro no digital. Só que isso é meta de resultado. E o resultado
por várias razões, não está 100% na sua esfera de controle. Ele pode ou não acontecer e tem diversos outros fatores que vão influenciar. A gente tem que transformar o resultado ou a meta de resultado em metas de comportamento, porque o comportamento está 100% na sua esfera de controle. Se você falhar, você não adotou aquele comportamento. Então, a sua meta não vai ser perder 30 quilos. A sua meta vai ser ir 3 vezes na semana, se você não vai nenhuma. Meia hora. A sua meta vai ser não comer besteira durante a semana, só no final de semana. A sua meta vai ser estudar 3 horas antes do trabalho todos os dias, se você quer passar em tal concurso. Você não vai botar como meta o resultado. Porque o que acontece na maioria das vezes... É muito grande pra pessoa, é muito grande. Aí a pessoa fala, é muita coisa, não vou conseguir não isso. vai. E o pior, quando você não atinge o resultado, você fica desmotivado. Porque a sua meta era de resultado. O comportamento não. Se você foi 3 vezes na tua academia, não importa quantos quilos você perdeu, a tua meta foi cumprida. Você se sente realizando aquela meta e se mantém estimulado no processo. Se você, eu quero perder 30 quilos em 3 meses. Se você perde 27, você ficou frustrado. Porque a tua meta era de resultado. Só que se você olha para o teu comportamento, 27 quilos, você tirou muita onda, você mandou muito bem, mas você não consegue nem valorizar porque a tua meta era aquela. Então, na minha vida, eu sempre procurei destrinchar isso para meta de comportamento. Isso me lembra os Alcoólicos Anônimos, porque ele fala Só mais um exatamente dia. isso. Só por hoje eu não vou beber. Porque se ele pensa, eu não vou ficar o resto da vida sem beber, o cara pira. Né? O resto da vida sem beber, ele tá dependente daquilo. Não, mas é só hoje. Aí no dia ele vencia essa etapa. No outro dia, só hoje, vencia essa etapa. Então são vários vencimentos que ele vai dando check na vida dele. E isso né? vai deixando a pessoa estimulada. Eu, quando tenho um compromisso muito importante, eu gosto de acumular pequenas vitórias ao longo do dia. Quando eu tenho aqui, eu vou no podcast, no Anima Podcast, eu tenho que falar bem, eu tenho que desempenhar bem a minha oratória lá. Desde o primeiro momento do meu dia, eu vou acumular vitórias. Meu despertador é às 7 horas da manhã, às 6 horas da manhã. Não vou colocar a soneca, porque eu já perdi 1-0 pro despertador. Quando eu acordar, eu tenho que entregar meu treino de bike de 2 horas. Eu vou entregar 2 horas, eu vou entregar 1h15, porque senão eu perdi de novo. Aí eu chego aqui com a minha confiança lá embaixo. Se eu acordei, ganhei o despertador, arrumei a minha cama, tomei o café da manhã com as calorias que eu tinha que tomar, executei tudo que eu programei no meu dia, eu acertei, eu chego aqui gigante, eu vou falar quantas horas vocês quiserem aqui o tempo inteiro, porque eu tô com a minha confiança lá em cima. Por outro lado, se eu vou perdendo ao longo do dia, Michael Phelps tem eu li um livro que falava da história do Michael Phelps, e aí perguntaram isso pra ele. Ele foi era pra conquistar a 8ª medalha olímpica dele lá de ouro, não me lembro, pra bater o recorde lá mundial. Pra quem não sabe, você tá falando do nadador, né? Isso. E pra quem não sabe, a especialidade dele era 200 metros de borboleta. Quando ele deu a primeira caída na água, entrou água nos óculos. Quando ele foi uma piscina de 50, uma piscina olímpica, ele já não estava enxergando mais nada. Só que o cara já tinha feito tantas vezes aquilo ali na vida que ele sabia quantas braçadas ele tinha que dar, como ele tinha que performar, e ele foi literalmente sem enxergar, indo e voltando à piscina no número de vezes necessário lá para completar a prova. E no final, perguntaram para ele, como é que foi nadar cego? Ganhou. Como é que foi ganhar essa 8ª medalha olímpica lá cego? Aí foi só mais uma pequena vitória numa vida repleta de pequenas vitórias. Então, minha vida é baseada em pequenas vitórias. Tudo que eu consigo uma vitória, eu comemoro, porque é isso que me deixa estimulado no processo o tempo inteiro. Sim, mas isso vem de uma vida de treino também. Sem dúvida nenhuma. Você não nasceu assim. Claro que não. Isso é tudo treinável. Qualquer habilidade é treinável, sentimento é treinável. Só que o primeiro ponto para quem não está motivado é definir o que é. Onde é que eu quero chegar, inicialmente? Mas às vezes tem gente muito perdida que não consegue nem definir isso. Aí tem que encontrar algum propósito, mas também eu não sou romântico a esse ponto de, eu quero achar, as pessoas já têm que... Não, executa o teu trabalho. Tipo mulher que quer achar o homem da vida. Tipo isso. Vai procurando, por acaso, a Kênia casou isso. A Kênia teve uma sorte a imensa. Também, né? A Kênia teve uma sorte imensa porque ela disse assim, cara, o homem da vida é esse aqui, é um cara que vai construir um santuário, o cara que vai ter um podcast, o cara assim... Nossa, eu já pensava em tudo isso, hein? Nossa, visionária. Mas ela foi fazendo pequenas vitórias. Então ela pensou assim, Bertaldo. Foi tudo isso que eu pensei. Vou me casar com o Bertaldo. Exatamente. Vou investir no Bertaldo. Casei com o Bertaldo, pronto. Isso aí. Agora ela só tá motivada. O negócio dela agora é só motivação. É motivação pura. Olha a figura, né? É a figura. Mas eu diria que basicamente é a pessoa encontrar o objetivo que ela quer chegar, estabelecer as metas de comportamento e no processo entender que tem gente que vai estar animado, tem gente que não vai estar, mas tem que estar sempre motivado a chegar no objetivo. Eu posso confirmar isso que você está falando pelo seguinte, eu fiquei um tempão sem malhar. Eu falei, cara, eu tenho que voltar a malhar. Aí tentava, fazia um dia, não conseguia, aquela coisa que não ia. E aí, eu me dei, conversando com o meu personal, ele falou assim, Kênia, eu quero que você me dê 3 meses. Você vai vir aqui todo dia. Querendo, não querendo, 3 meses. Aí eu olhei pra cara dele e falei, combinado, 3 meses. Tinha dias que eu acordava e falava assim, caraca, cara, eu tenho que ir lá, eu odeio isso, odeio. Ele, vou matar ele quando chegar lá. Mas eu ia porque eu falei que eu ia.
E ele tava lá me esperando. Então, depois desses 3 meses, virou um hábito. Claro. Virou um hábito. E aí eu falei, não dá. Aí, querendo ou não querendo, igual você, levanto, já meto a roupa da academia, já vou pra não sei o quê. E aí tem outros negócios no meio desse caminho aí, que é o que tenta te interferir. Porque às vezes você diz assim, cara, fiz a meta. Eu quero uma meta de comportamento, vou levantar todo dia, porra, igual o Zé Roberto, 21 dias, vou começar a treinar, vou ser outra pessoa. Aí assim, hoje eu recebi um telefonema aqui do Fux, cara, vou ter que falar com ele. Porra, amanhã eu vou ter que fazer não sei o quê, não sei, eu tenho que fazer não sei o que lá. E aí tira você, se você não... mas você tem que botar prioridade. É prioridade. Não colocar... Mas às vezes, cara, eu entendo essa prioridade e concordo com ela. Mas isso também eu acho que tem que ser um item do comportamento. Dizer, cara, olha, tá bem, vão me dar agora aqui o Luciano Huck apareceu com a barra de ouro do 1 milhão. Não, mas eu vou pegar daqui a 1 hora, porque agora eu tenho que fazer isso. Exatamente. Mas isso aí que você está falando tem muita relevância. Por exemplo, agora, principalmente na reta final, para quem não sabe, eu tenho alguns projetos em paralelo, né, ao meu cargo público. Inclusive o plantão atualmente para mim é interessante por conta disso, porque eu consigo tocar esses projetos. Com o Zé Roberto é um deles. A gente tá, eu com o meu sogro, a gente está agora desenvolvendo também um projeto legal no digital, daqui a pouco a gente fala deles, em Start. Mas o fato é que, graças a Deus, eu tenho uma certa liberdade para estabelecer a minha agenda. E eu falei agora com a minha mulher na reta final que eu estava tendo muita dificuldade de conjugar os compromissos do trabalho com o treinamento, o volume de treinamento muito grande. E eu estava ficando frustrado ao longo do processo por conta disso. Às vezes eu botava a meta para ser atingida lá que o treinador colocou e eu não conseguia alcançar aquilo, ficava de mau humor o dia inteiro, reclamando e tal, porque justamente eu deixei para trás um compromisso. Aí eu percebi o seguinte, falei, agora é aquilo que você falou. Minha agenda tá travada na parte da manhã, até a data do Ironman de certo período para trás, para executar o treino. Eu não faço nenhum outro compromisso nessa hora. Até meio-dia eu estou dedicado ao meu compromisso, área física da minha vida, que nesse caso é um projeto da área física, que é o Ironman. Então, eu não tinha negociação com isso. Hoje desmarca esse compromisso. Graças a Deus eu tenho essa possibilidade. Eu sei que não é todo mundo que tem esse tipo de disponibilidade, mas eu tinha e fiz isso. Não fazer concessões, porque nesse momento isso é uma prioridade. Eu não posso ficar pensando que eu tinha que estar no escritório porque eu estou deixando de faturar, porque a venda diminui. Eu tenho que abstrair disso um tempo, entender que eu vou perder dinheiro, vou perder determinados compromissos, porque esse era o projeto A nesse momento. Então é definir o projeto e tocar. Sempre vai perder alguma coisa, não tem. Você tem que abrir mão de alguma coisa ali. Na realidade... Às vezes eu ia dormir muito tarde, porque a gente saía tarde daqui, e aí no dia seguinte eu tava cansada. Ele virava pra mim e falava, você vai hoje malhar? Eu olhava pra ele, eu levantava da cama e falava assim, eu não tenho opção. Boa. Eu falava, minha frase, não tem opção. É isso. E eu já fazia pergunta de maldade. Não, boa maldade. Aí me dava raiva. Que era assim, aí eu ficava você com vai raiva. malhar? E aí eu sei que ela é competitiva, e aí ela disse, eu vou malhar. Eu falava, não tem opção, tô indo. Morta. Chegava lá do meu professor e falava, cara, tu tá cansada, hein? Eu falava, isso é uma boa. São outros gatilhos que podem ser ajudados, que podem ser ajuda. O personal já fez o compromisso lá com o cara, vai ter que entregar. Pagou, né? Hoje em dia pagou. Hoje em dia tem aplicativo para você fazer competição com os amigos. O círculo social é muito importante. Aquele você pode competir lá, quem vai treinar, quem não vai falhar, ganha um prêmio no final. Porque você tá num círculo de pessoas que ninguém treina, que ninguém se exercita e tal, para você sair dessa inércia. A gente fez outro dia uma conta, eu fiz isso com o meu professor também. 365. Aí eu falei assim, cara, tira os domingos, porque os domingos eu não vou, de jeito nenhum. Então você já tirou aqui tantos domingos no ano. Tá, agora tira também, olha, talvez eu não consiga 6 dias, mas consiga 5 dias. Então já não são 7 dias. Então, olha quantos dias você já perdeu de 365. Então, aí você vai ter uma viagem, vai ter um troço que você vai ter que tal. Quantos na realidade de 365 você estava ali? Porque de fato, a gente passou 15 dias viajando. Nesses 15 dias, não foi. A gente só andava muito. Daqui a pouco tem que passar mais 15 dias para um outro congresso. Também andou muito, mas não estava nesse treino. Então, assim, as pessoas, elas precisam colocar, e eu tenho falado muito isso também, no pouco que... Sabe uma coisa que eu preciso fazer? Eu vou te dizer aqui. Eu não tenho ainda um compromisso de publicar todo dia. Isso aí. Embora eu faça um podcast que tem muita audiência, e graças a todos que estão nos vendo, mas eu preciso publicar todos os dias. Essa é uma falha minha. Essa é a meta de comportamento que você tem que colocar. Essa meta de comportamento minha tá péssima. É bom que já tá falando com o professor. Mas você já deu o passo correto, que é a meta de comportamento. Outras pessoas diriam, quero bater 1 milhão de seguidores. Não vai bater. Esse é o resultado. Tem que ter a meta de comportamento. A não ser que você não queira. Ninguém é obrigado a ter 1 milhão de seguidores. Claro. Né? Mas nós estamos dentro do negócio digital. Se a gente também não falar para as pessoas,
Então não tem razão de ser, né? Isso é muito importante que você falou. Para as pessoas mudarem isso na cabeça delas. Ó, você deu um exemplo prático aqui com o Bertaldo. Você não tem que ter a meta de ter 1 milhão de seguidores. Você tem que ter a meta de publicar um vídeo todo dia. Fazer uma postagem diária. Então é isso. Então foi o que eu fiz. A minha meta era perder X quilos. A minha meta era conseguir ir à academia todo dia. Cara, que isso daí, eu me arrependo imensamente desse treino todo da Kênia. E eu vou te dizer o porquê. Porque a Kênia, ela perdeu muito peso e a gente poderia ter registrado isso para ajudar as pessoas. Pô, com certeza. Sem dúvida Porque nenhuma. são 2 anos de uma batalha diária muito difícil, mas que foi vencida. Sim. E que eu acho que isso poderia mudar a vida de muitas mulheres. A gente nunca pensou nisso, mas poderia ter pensado, né? Que eu acho que teria contribuído muito com muita gente, de verdade. Não é apenas ganhar seguidor, não, porque nós não estamos aqui para poder ganhar seguidor, deixar de ganhar seguidor. O comportamento de outras mulheres que estão com dificuldade também de se motivar para ir malhar. Mas às vezes é difícil você, naquele momento inicial teu ali, dizer, cara, é horrível. O início... Ainda vou registrar isso aqui, cara. Eu tô ferrado, tô acima do peso, não tô conseguindo fazer, pego um peso do tamanho de um cotonete. Não, sabe como é que eu me horrível. sentia? Imagina aqueles pedregulhos de desenho animado gigante e eu empurrando aquilo, ainda tinha uma ladeirinha. Eu me sentia assim, sério, no início. Eu falava, cara, isso tá impossível. Mas eu vou. Uma hora ele vai chegar lá em cima no platô, ele vai começar a descer. E aí ele vai descer. Mas eu me sentia exatamente assim, o cara vai embora empurrar, tá pesado, tá difícil, mas vamos embora. A criação de um hábito é sempre mais difícil. E é claro que tem vários estudos sobre o quanto tempo demora para a construção de um hábito. Aí dizem que a média, eu vou fazer essa lá com o Zé Roberto de 21 dias, porque o estudo concluiu que era de 21 dias. Só que a verdade é que variou de 3 a 180, porque não dá para definir quanto tempo você consegue construir um hábito, porque vai variar com o hábito que você está querendo construir. Seu hábito de beber mais água é muito mais fácil, você pode criar vários gatilhos para conseguir beber mais água. Mas o da educação física, tem muitos estudos falando das 3 semanas iniciais. Dizem que é isso, mas isso varia muito de pessoa para pessoa, porque é muito mais fácil você criar um hábito que é andar com uma garrafa de água o dia inteiro. Você ia falar isso, que ele interrompeu. Então, é isso. Andar com uma garrafa de água o dia inteiro, beber a garrafa de água, é muito mais fácil você criar esse hábito do que ir pra academia, que demanda você botar uma roupa, acordar cedo, ir pra academia. É um hábito que é incomparavelmente mais difícil de ser construído. Muito mais chato. Agora, você tem que criar gatilhos pra tentar te ajudar. Já deixar a roupa ali do lado da cama, acordou, botou a roupa. Você tá com a roupa, amigo. Agora é só sair de casa. Malhar antes de ir pro trabalho. Não colocar soneca de jeito nenhum no Botou telefone. a soneca, acabou. Eu não boto nunca. Que soneca? Eu nunca botei isso na minha vida. É pra você acordar daqui a pouco. Você acordou e você adia o desliga. Despertador. Aí daqui Bota a pouco mais ele 10 toca minutinhos de pra novo. dormir. Eu tenho uma Isso mania. me dá raiva. Eu tenho uma mania de Isso me dá acordar raiva. antes do despertador, pro despertador não tocar pra quem, né? Porque eu geralmente acordo 5h30, né? 5h30, mais tardar. Aí eu acordo 6, meia hora pra mim faz diferença. Você tá entendendo? Muito. Então eu... Aí quando eu acordo às 6, aí ele acorda antes, ele desliga o despertador, mas o meu toca às 6. Aí eu desligo ele com raiva. Eu também. Respiro fundo eu não assim desligo. e levanto da hora, daí levanto da cama e vou, pronto, chegou, acabou. Eu já esse foi um meto dos a roupa e motivos já de ter vou. comprado o rolo de treinamento, porque eu tava tendo que acordar 4h30, 4 horas, e meu horário é meio desregulado, assim, em razão do plantão, e vou dormir muito tarde. Eu tava dormindo muito pouco, assim, no treinamento foi difícil, assim, no início. E é aquilo que você falou, no início, quando eu mudei pro triatlo, né? No início dói. Doía muito, reclamava direto e tal, mas depois de o meu demorou, pra eu conseguir engrenar sem reclamar, demoraram uns 3, 4 meses aí, pelo menos. Agora tô reclamando porque o volume dobrou, aí não tem como mesmo, você tá 5, fazendo uma 6 coisa horas estúpida. de treino, é um negócio Ironman é algo fora do loucura. normal. Mas você também corre na esteira em casa? Corro bastante na esteira em casa. Corro bastante. Ou seja, você tem o rolinho e a esteira. Tem o rolo, esteira, tem uma E aí canetinha, nada na equipamento banheira. bom. Eu falei pra minha mulher que eu queria colocar na cobertura lá uma rádio 25, mas ela pediu divórcio se eu faço isso. Com aquela correnteza, igual tem no Japão, que o espaço é pequeno, aquela é você linda. fica nadando contra a correnteza, fica nadando... Tem o mais rústico, né? Que é amarrar uma corda e ficar nadando no mesmo lugar ali com o negócio preso, mas Pô, aí não cheguei a esse ponto, eu já falei um negócio mais não. elaborado. Bota ali uma correnteza pra você Mas e eu você treinei fica. muito indoor nesse processo. E foi bem difícil, assim, passar 5, 6 horas treinando agora na reta final é complicado. Mas já é aquilo, é uma realização pessoal. Eu sempre admirei esse tipo de modalidade esportiva, mas não tinha possibilidade na minha rotina antigamente de fazer isso, porque eu passei para delegado Minas. Eu comecei a estudar para concurso pensando no concurso de delegado Rio de Janeiro. Sempre, quando eu entrei nessa de querer ser delegado, eu queria ser delegado no Rio. Quando passava o Corolla da Civil na porta de casa, eu gostava, assim, achava bem... Era a minha meta de vida profissional. Corolla. Cara, eu nunca pensei isso na minha vida. O Corolla, ele foi específico no carro. É um dos poucos, das poucas polícias que tem Corolla como carro da Polícia Civil é aqui no Rio.
Mas Então, você não tem, assim, medo de andar dentro daquilo, não? acho que não, nenhum. Claro, tem que ter um quesito vocacional maior para os cargos. Imagina, passando na Avenida Brasil num Corolla da Civil, o cara porra, acontece. Aqui no Rio é diferente, realmente, não dá para ficar passeando por aí. Agora, dos cargos, vamos dizer, jurídicos aí, que tem uma visibilidade maior, uma relevância maior, juiz, delegado, defensor, promotor, procurador, que de delegado de polícia tem que ter um grau vocacional um pouco maior, porque você vai lidar ali com a atividade que todos esses outros cargos não chegam perto de lidar realmente. Mas eu comecei a estudar pensando no concurso do Rio. O concurso do Rio ficou 10 anos sem concurso para delegado aqui. Tinha sido em 2012 o último concurso. Então, logo que eu comecei a estudar, vieram as provas de delegado Minas e São Paulo. Eu fiz as duas. Tinha pouco tempo de estudo, mas eu, enfim, tive o método correto de preparação, me dediquei nessa pegada que a gente está conversando aqui de disciplina negociável, todos os dias, 8 horas por dia de estudo. É um projeto de constância mesmo. Não adianta nada você estudar uma semana, 12 horas todos os dias, se você vai parar na semana seguinte e vai estudar nada. Então, assim, é todo dia plantar. Eu costumo dizer que quem estuda 3 horas com constância todos os dias, está muito mais na briga do que o cara que estuda 10 horas no dia, no outro dia estuda uma, no outro dia estuda, não tem constância nenhuma na preparação. E passei para delegado Minas e logo depois para delegado São Paulo. Inicialmente eu estava até tendente... Mas você queria delegado no Rio? Queria delegado no Rio. Eu fiz esses 2 concursos porque... E não existe transferência? Não. A Polícia Civil é de cada estado. E aí foi o período mais difícil da minha preparação, assim, porque eu comecei a trabalhar como delegado lá. Fiquei 4 anos em Minas, 2 no sul de Minas, em Pouso Alegre, 2 em BH. Pouso Alegre, em Pouso Alegre, 2 anos. Bem legal. Teve lá. O povo cidade de lá boa. É muito gente boa. Cidade ótima. Assim, eu me mudei por causa disso, porque era bom. Porque eu comecei a perceber que eu estava deixando o estudo para segundo plano. Minha equipe era boa, fazendo várias investigações legais, me sentindo muito bem. Eu estava no CrossFit lá, fiz uma galera legal. Então, realmente, eu tava muito ambientado ali, vamos dizer assim. Voltando muito pro Rio, sempre. Minha vida sempre foi aqui no Rio. Mas eu estava muito confortável lá e passei a perceber que o estudo estava rateando. E era o meu instrumento para ser aprovado. Eu falei, não, aqui está muito bom, tem que mudar, vamos pegar um plantão. Legal. Isso é legal que você está falando também. Você percebeu que estava ficando muito bom, mas você não ia atingir o objetivo que você queria. Exatamente. Porque às vezes a pessoa... fica assim, não, eu queria aquilo lá. Mas tá bom, vou me conformar com isso aqui. Não, Sim. Mas eu quero aquilo lá, então Exato. Deixa eu ir pra lá. Exato. Né? E aí você saiu da sua zona de conforto. Ali. Total. E a gente tem dificuldade de enxergar isso mesmo. A gente chega em casa, o que a gente... A gente é muito imediatista normalmente. Eu quero gastar e comprar um supérfluo aqui, ou eu quero poupar o dinheiro para no futuro, daqui a 30, 20 anos, eu estar bem, tranquilo, com o dinheiro trabalhando para mim, numa situação confortável. Não, você compra aqui um negócio. Aí eu chego em casa com fome, é melhor eu me manter na dieta, porque isso vai me dar saúde lá na frente, um corpo que eu gosto lá na frente, ou vou comer aqui o fast food que já está disponível para mim, muito mais fácil. A gente tem dificuldade de pensar a longo prazo. E naquele momento eu tive essa luz. Falei, cara, aqui tá bom, mas daqui a 10 anos eu vou estar feliz voltando de carro de Pouso Alegre pro Rio toda hora que minha família tá toda lá? Não, tem que passar na prova do Rio, eu vou pra BH. Que cá pra nós é longe, né? É longe, 4, 5 horas aí de carro direto, peguei muito ali a estrada. Toda semana e voltava, minha vida toda aqui. Aí eu consegui essa transferência pro plantão em BH. E aí foi o pior período da minha vida. Eu peguei trauma de Belo Horizonte por causa disso. Porque foram 2 anos. Aí você foi pra BH? Fui pra BH, plantão, uma lotação de um plantão que era um inferno, que eu não gostava. E a minha vida lá era plantão, estudar, plantão, estudar. Foi isso durante 2 anos, esperando o concurso do Rio. A Mari, nessa época, foi muito mais para lá do que eu voltei, até porque eu não queria nem perder tempo de avião, de carro e tal. Mas... E aí veio o concurso do Rio e, graças a Deus, deu certo. Se eu estivesse no sul de Minas, de repente, eu não estaria nem perto do rendimento que eu estava do estudo quando eu estava lá no plantão em BH. Porque o plantão te permite desligar da atividade. Você tira o plantão... Esquece que você trabalha na delegacia, só vai lembrar no teu próximo plantão. Quando você é delegado titular, quando você está conduzindo uma equipe na delegacia, é telefone tocando no final de semana, é a interceptação telefônica que está rolando, é a investigação que no final de semana vai acontecer, é a medida protetiva que vão te ligar para você. É o tempo inteiro em função daquilo. O plantão te permite desligar. E para o estudo isso é muito importante. Tua cabeça tem que estar vazia e concentrada naquilo. Você não pode estar pensando no segundo plano, no trabalho, no inquérito que você não mandou. Não dá. E era o que estava acontecendo comigo lá no sul de Minas. Eu acho que agora não só para o estudo, né? A cabeça também, para os projetos novos, para as coisas que a gente desenvolve, se a cabeça está cheia de um monte de coisa, você está na operação e não está na estratégia, acabou. Você não vai para lugar nenhum. Sem dúvida vai ficar nenhuma. rodando dentro da operação. É isso, e tá sendo inclusive a minha briga aí na parte empreendedora da minha vida, minha e do Zé até, tentar sair um pouco da operação lá. A gente tá falando do tanto Zé, ninguém tá entendendo nada em casa. A gente tá falando do José Roberto Melo Porto, que é um amigo querido, que é sócio do Vitor, que já esteve no podcast, ele é defensor público, tem um concurso maravilhoso de aprovação, né, junto contigo também. Então, assim, ele é muito gente boa, nosso amigo. Porque tá Zé, e a pessoa, quem é Zé esse que eles estão tanto falando, né? O Beto.
Foi né? ele que me abriu assim, as portas no mundo do digital, vamos dizer assim. Eu, quando tomei posse para delegado Minas, comecei já a dar aula em cursos preparatórios de medicina legal e direito administrativo. E comecei a me ambientar nesse mundo do concurso público. Sempre tive vontade de ter um curso preparatório, mas é aquilo que você falou, sabia dizer não. Recebi outras propostas, mas naquele momento o projeto A de vida era ser aprovado para delegado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. E aqui quem não está ambientado com concurso público são competições do tipo, delegado Minas, 30 mil candidatos para 60 vagas. Delegado São Paulo, 23 mil candidatos, 150 vagas. Foram os 2 concursos que eu fui aprovado primeiro. Aqui no Rio, um pouco menos candidato, 13 mil candidatos para 50 vagas. Mas mesmo assim, uma relação vaga... Uma relação vaga absurda. É muito, se não tiver 100% comprometido com aquilo, bitolado mesmo naquele projeto, com tudo que você assume. Ah, professor, eu consigo conjugar o estudo com triatlo, o estudo com advogado, o estudo com advocacia, o estudo... Você consegue conjugar o estudo com qualquer coisa. Só que é uma conta matemática básica. Quando você não está estudando, você está perdendo tempo de estudo. Então, você tem que utilizar o resto da sua vida no mínimo que você precisa. Não, eu preciso estar com a minha filha tais e tais horas, eu preciso levar meu filho no colégio tal hora, eu preciso estabelecer os horários que são inegociáveis. O resto é estudo, amigo, não tem negociação. É porque a internet, o celular, ele está roubando muito tempo dessa organização das pessoas. As pessoas não se dão conta, mas quando elas vêm, vai lá, tempo de uso do celular. Aí tá lá, 7 horas e 23 minutos. Eu passei 7 horas do dia. Fazendo o quê? Aí vai ver Instagram, WhatsApp, YouTube, não sei o quê. Aí você fala, gente, como eu perdi tempo. Não despreze o TikTok. TikTok! Talvez é o pior deles. É o pior deles. Você vai passando aqueles vídeos ali. Eu trancava meu telefone em outro cômodo na gaveta, no modo avião desligado. O meu filho, sabe o que ele fez? Nosso filho? Ele colocou um negócio assim, que para entrar... Na época, ele passou para medicina na UFRJ. Então, o que ele fez? Ele tirou o Instagram. Ele sumiu do Instagram. Apagou o Instagram dele, não tinha como entrar. E no YouTube, ele botou um timer. Que só depois de, sei lá, quantos minutos ele consegue acessar. Então, toda vez que ele tentava ver alguma coisa, ele falava, eu vou ter que esperar tudo isso, ele desistia. É lógico. Isso é um ótimo mecanismo. E aí você trancava, né? Essa é uma dica básica para quem quer se livrar de um vício. Quando você quer criar um hábito, bom, hábito e vício é o malefício ou o benefício que aquilo traz na tua vida. Se você quer criar um bom hábito, você tem que facilitar o seu acesso a esse hábito. Quero beber mais água. Se a água estiver na geladeira, no outro cômodo da tua casa, você vai ter que levantar e ir até a geladeira abrir, você não vai beber. Agora, experimenta andar com uma garrafinha de água 24 horas por dia. Você vai beber mais água. Você facilitou o seu acesso a esse hábito. Quando você quer se livrar, é dificultar o seu acesso a ele. Você não espera mexer menos no telefone se você está estudando com o telefone do seu lado. Você está facilitando o acesso a esse instrumento que vai te atrapalhar. Vai tranca, notificação de WhatsApp toda hora. Então agora experimenta trancar o teu telefone num outro cômodo desligado. Se você levantar da tua cadeira, for no outro cômodo, acender a luz, abrir a gaveta ali, você é um sem vergonha, não merece passar em concurso público. A verdade é essa. Só um pouquinho, ponto e vírgula aqui, travessão na outra linha. Avise a sua mulher. Porque se você trancar o seu telefone lá e a sua mulher tá ligando pra você e você não atende... Deixa ligado no outro cômodo, pelo menos, então, no alto, no volume alto. Não, viu? Vou estar off porque eu tô estudando. Avise a mulher antes. Acontece, os concurseiros às vezes fazem isso, né? Viaja pra fazer prova, some no pós-prova. Cadê? Não, tava descansando e tal, no pós-prova lá. Já começa, não dá. Não dá, né? Aí desmaiou, né? Acabou a prova, olha a malandragem. Acabou a prova, volta direto. Já tá uma malandragem. Mas então, agora, em algum momento dessa tua empreitada, entrava alguma coisa de oração, não? De oração? Rezava alguma coisa? A minha mulher é uma pessoa bastante... A minha mulher é mas ótima. Mas ela que fez o concurso por você? Não, mas ela rezou muito por mim nesse período. Assim, muito. Não, tudo bem. Me botava junto com ela, meu sogro também bastante. Eu também faço exercício por ele. Como é que é? Brincadeira. Foi brincadeira, não precisa ficar nervoso. Foi só um exemplo, assim. Não, mentira, ele vai também. E eu achei que você ia falar oratória, eu ia responder outra coisa, aí eu voltei a não, eu queria saber se havia algum tipo de espiritualidade que você toca algumas vezes aí, reza alguma coisa. Ao longo desse processo, o apoio da família da minha mulher, principalmente, assim, que é bastante religiosa, foi muito importante. Em muitos momentos, eles me puxavam para o chão, porque eu fiquei muito ansioso nesse período, com medo realmente de não voltar para o Rio, eu não tinha plano B. Meu plano A era voltar para o Rio de Janeiro. Isso me deixava muito ansioso e eu não tinha realmente backup plan, não tinha nenhum. Você não tinha plano B? Não tinha plano B. Meu plano... Eu gosto disso também. Isso, vou dar, plano B é o plano novamente o exemplo do nosso filho. Eu virei para ele e falei assim, você vai fazer vestibular para o UFRJ, para medicina, que é concorridíssimo. Aí eu falei para ele, e você não vai se inscrever para sei lá, para Souza Marques, para outra? Ele falou, não.
ou eu passo pra essa ou eu passo pra essa. Lindo. Aí eu... Passou em segundo lugar. Aí Pô, você lindo. também, você tá falando isso agora, ó. É exatamente isso. Você não tinha plano B. A maior rival do ser humano é o plano B. Porque o plano B te boicota. Você sabe que tem um backup ali. Sabe que se não der certo, esse tem aquilo. Aí você começa a afrouxar no que Você tá tem fazendo. rede de proteção. Se você performar sem rede de proteção, você vai morrer se cair. Então a tua única opção é essa. Eu escutei uma música recentemente, até fiz uma postagem lá no Instagram sobre isso, uma música country. E o determinado estrofe lá, o autor fala isso. Seu único plano B é levantar de novo. Não deu certo? Levanta de novo e vai. Teu plano Você A é sabe que aquele tem ali. razão que você tá... Nunca parei pra pensar nisso. Então, agora que você tá falando que eu tô refletindo, mas você tem razão, porque eu vou dar de mim, né? Falando de mim. Eu sabia que eu não ia ter outro momento do dia pra ir malhar se não fosse às 7 horas, estivesse dentro lá na academia às 7 horas da manhã. Então, eu não tinha o plano B, porque eu falava assim, o professor tá esperando, eu paguei e eu não vou ter onde botar esse dinheiro ao longo do dia em outra hora. Então, eu falei, ou eu vou agora ou não Ou vou, agora cansado ou não cansado, eu ia. Então, realmente, o plano O plano B, B te atrapalha, as pessoas performam melhor sem rede de porque proteção. senão você pensa assim, eu não fui agora, mas E eu como vou é- às 7 da noite. Aí chega às 7 da noite, Não vai. Daí acabou. Ah. Como é que o cara para de se sabotar? Como é que ele para de se sabotar? O cara, Tem- porque, assim, é o plano B, né? Exato. Então, o cara assim, pô, não, eu não vou hoje não, tá chovendo. Ih, porra, tá E tá ventando. chovendo, tá ventando. Caraca, né? E eu já tô tão cansado, né? A gente é mestre no auto-engano, né? A gente sempre vai arrumar uma desculpa. Várias vezes eu pergunto pra minha mulher, pô, será que se eu não treinar hoje eu tô me enganando? Tá. Ela fala, tá. Antigamente ela falava, não, você treina tanto. Melhor... Mas aí às vezes eu não ia, ficava frustrado de não ter ido. Então ela fala, tá, é melhor você ir mesmo. Aí eu ia me arrastando lá. Vai na sinceridade. É isso. Porque a gente fica sempre procurando gatilhos pra justificar aquela falta daquele compromisso. E eu costumo dizer o seguinte, você assumiu aquele compromisso com você. Se você não honra esse compromisso que você assumiu com você mesmo, você não é capaz de honrar um compromisso com mais ninguém. Você não vai assumir compromisso com mais ninguém na tua vida. Você está furando o compromisso contigo. Então como é que o outro vai respeitar você? Como é que você vai honrar o compromisso com outra pessoa se Mas nem eu o teu quero compromisso? dizer a você que metade da população mais um tá desse jeito que você falou aí. É por isso que metade da população mais um não chega onde poucas pessoas chegam. Por conta desse você tipo concorda comigo? Sem dúvida. Que tem muita gente que ela não consegue cumprir o compromisso com ela mesma. Seja o compromisso de emagrecer, De de rezar, de estudar, de casar direito, de tratar uma família direito, de empreender. Enfim, isso é quase a regra. Sim. E a dica que eu dou, na verdade, é a seguinte: tá perdido, não sabe por onde começar. Pô, doutor, tô sem motivação, não sei por onde começar. A gente tem várias áreas da vida. Começa pela área física da sua vida. Eu costumo sempre dizer isso, porque primeiro eu sou um entusiasta do esporte, minha vida inteira foi praticando esporte, e a área física da tua vida, ela é composta por hábitos que os estudiosos dos hábitos chamam de hábitos angulares. Quando você começa a performar melhor na área física da sua vida, quando você começa a praticar uma atividade física, isso naturalmente vai puxar outros hábitos positivos da sua vida. Se você começa a treinar, você vai começar a dormir melhor porque você se cansou naquele momento, está se sentindo bem disposto. Você vai começar a trabalhar melhor porque você está com uma saúde melhor em dia. Você vai ficar menos estressado, teu nível de cortisol vai descer, você vai tratar melhor sua esposa em casa, seus amigos, sua família. Então, a área física da vida é aquela que é capaz de influenciar todas as outras áreas. E isso é a parte boa e a ruim. Se você não mexer nela, provavelmente você pode se atrapalhar nas outras. Mas é a única que depende 100% de você. Você não precisa de personal, você não precisa de academia. Você pode, antes de dormir, fazer 10 flexões e ir dormir. Você já começou algo na direção da área física da sua vida. Você pode acordar e fazer 30 abdominais, 10 flexões e 15 agachamentos. Você já performou em alguma medida dentro da área física da sua vida. E aos poucos você vai aumentando isso, implementando. Com a constância. Claro, com a constância, sem dúvida nenhuma. Se fizer isso uma vez, acabou, não adianta nada. Se você tá gordo, tô com 200 quilos, gordo, foi na academia durante uma semana, treinou 7 horas, puxou peso pra caramba, você continuou gordo e dolorido. Só a única diferença é essa. Não mudou nada. Uma semana, gordo e dolorido. Nada. Agora, fica assim 6 meses. Gordo e dolorido. É isso. Agora... E isso que você está dizendo é muito verdade, porque uma vez eu estava vendo uma matéria de uma mulher que ela era empregada doméstica. Aí ela resolveu fazer o seguinte, ela começou, indo até o trabalho, ela descia do ônibus 1 ponto antes. Depois, 2 pontos antes. Depois ela 3 foi pontos antes. Legal. Depois ela começou a ir caminhando. E depois, ela correndo, né? Sei lá, ela começou caminhando, depois correndo. Depois a mulher ficou seca, magra, toda Lindo. corrida.
Porque ela falou, ela não Exato. tinha grana pra pagar personal, ela não tinha grana pra pagar uma academia. Ela falou, mas o que eu tenho? Eu tenho minhas pernas, eu posso fazer alguma coisa. Exato. Ela Lindo. fez. E falhou, a culpa foi tua. É isso aí. Ela só dependia de você. Não dá pra culpar mais ninguém. Em qualquer mesmo. outra coisa pode É mesmo, culpar. você não pode Pô, não nem caiu falar, a questão é. na prova que eu tinha estudado. Estudei, me dediquei muito, mas não consegui porque aquele dia eu passei mal. Nada disso. Agora, a área física da vida, meu, errou. Você que errou. Você que falhou. Não dá pra culpar ninguém. Foi só verdade. você. Ah, não tenho tempo. Mentira. Tem tempo. É verdade. Entendeu? E eu vou dizer do meu personal, porque tem personal que ainda falta. Eu já tive personal que faltava. E eu chegava lá, o cara faltou. Aí depois de não vou não, ele não vai. O meu personal hoje, o Rover, um beijo, Rover. Ele não falta. A mulher dele foi ter neném, ele foi, botou outro professor no telefone pra começar a me dar aula, chegou, terminou de me dar Legal. aula e voltou pro hospital. O cara não falta. Legal. Então, eu sei, caiu canivete no Rio de Janeiro, teve tsunami. Ele vai estar Ele vai lá estar sempre lá te esperando. Aí, é muito legal. Sim, esse isso ajuda no compromisso. processo. Eu não Compromisso, posso nem- pensar nas pessoas que estão te esperando também ajuda. Às vezes numa prova, no Ironman, minha mãe vai lá comigo, vai representar minha mulher. Porque Aonde vai ser? Vai ser em Florianópolis. Porque ela não vai estar podendo pegar por avião. causa da barriga do neném, não pode. Mas, pô, vou pensar o tempo inteiro que ela vai estar me esperando lá na linha de chegada. Tem alguém lá me esperando. Vou ter que terminar essa prova, entendeu? Deixa Vou ter que minha mãe entregar bater tudo. palma A meta pra mim. hoje é terminar a prova. Não. Terminar a prova, modéstia à parte, se não acontecer nada fora do normal, eu vou terminar. Se eu Mas sempre Ironman é tipo subir o Everest. Você faz uma vez na vida e tá bom, né? Tem os caras que são malucos, viciados. Agora, meu tipo, plano... cumprir. É tipo largados e pelados. Se você venceu o desafio, foi lá, ficou pelado no meio da selva, passou aqueles 21 dias, eu consegui. Ok. É tipo isso. É né? tipo Não. isso, mas assim, eu confesso que na minha vida eu não sei fazer as coisas assim pra completar, eu não sei ser pra completar em nada. Esse comentário aconteceu, eu fiz o 70.3 do Rio de Janeiro. 70.3 é a metade da distância do Ironman, é da franquia Ironman também. O Ironman é uma franquia, é uma distância longa do triatlo, mas a franquia que organiza essa prova é o Ironman, foi a que foi mais famosa. Mas tem outras franquias também menos famosas que o Ironman. E o Ironman tem uma franquia de 70.3, que é a metade da distância. Você vai nadar 1.8 de natação, É como se pedalar fosse 90 meio km, Ironman. meio Iron. Vai nadar 90, vai pedalar 90 e correr 21 quilômetros. Quando eu comecei a treinar, tinha pouco tempo de treino, um ano e pouco, eu fiz o 70.3 aqui do Rio e a maioria das pessoas, quando eu conversava, falava, pô, mas você tá indo lá pra completar, né? Tá indo lá. E eu falava assim, vou lá fazer a prova, não vou ficar falando nada. Por acaso, eu não tinha meta nenhuma de pódio, não tinha meta nenhuma de nada. Eu fiquei em 17º geral, segundo colocado da categoria, peguei vaga pro Mundial na Nova Zelândia, porque eu entrego no treinamento o máximo que eu posso sempre. Eu vou executar aquela minha meta de comportamento ali como se eu estivesse competindo pelo pódio. Ainda que eu não vá competir por nada, eu não estou lá para passear. Eu quero cruzar lá o portal lá do Ironman na melhor forma física que eu puder na minha realidade. Para você, o que importa é competir, não? Não, eu não que sei importa é entrar pra competir? competir. Não, eu tento sempre o melhor de mim, é competir comigo. Eu quero estar melhor do que ontem, o que eu tava, e amanhã eu quero estar melhor do que hoje. A minha competição sempre vai ser comigo mesmo. Então eu quero chegar ali no auge, porque eu poderia ter feito o Ironman 6 meses atrás, mas eu não estaria no auge da minha performance física. Você achou que não estava preparado Eu quero o suficiente. entregar o melhor que o meu corpo pode entregar naquele momento. Eu tive uma lesão de quadril agora, eu sei que eu não vou conseguir correr da forma como eu esperava correr, mas dentro da minha realidade, eu vou entregar o máximo que eu puder ali. É porque é tudo seguido, né? Você sai da água e você entra no pedal. tira a roupa, já troca, vai pra bike, já troca, vai pra corrida E come direto. o quê? Só aqueles negocinhos A de maioria proteína? gel. Dá pra comer alguma coisa de repente na bike, se você tiver um esquema bom de colocar ali, umas bisnaguinhas assim. Tem gente que... Mas eu como não quero perder tempo de nada, é Gel. carboidrato direto. Bora. É gel e carboidrato dissolvido também. E basicamente é isso. No final tá desmaiado? Tem gente que desmaia, tem gente que para no meio. Eu confesso que eu não sei como vai ser, assim. Eu tô nadando e pedalando de forma bem sólida mesmo, assim, bem tranquila. Mas eu não sei como vai ser implementar 180 km de natação bike é no mar? natação no mar. Nada no mar, aí pedala e depois Mas nada no mar, qual a distância? É 3,9 quilômetros. Ou seja, pula no leme e chega no posto 6. Chega no posto 6, aí sai, pega a bike ali, termina em, sei lá, Angra, um pouco depois de Angra, Caramba. e depois corre de Angra até Paraty. Deve ser alguma coisa mais ou menos assim, se fosse botar aqui pra realidade do Rio. Misericórdia. Tranquilo. Tranquilo, fácil. Tranquilo. Tem Fácil. sonho no ar. Olha, se eu tivesse de carro, eu ia estar cansada do teu lado. Isso é Tá bom? tranquilo, isso é tranquilo. Eu tô preparando pra Olimpíada, eu sei que Isso. isso dele é tranquilo. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Um dos maiores medos, isso é estatístico, da população brasileira, acho que chega a 60% esse número, é medo de falar em público.
É um negócio, como é que é? Chama glossofobia. É um medo, assim, absurdo. Eu não sei se aqui inclui medo de falar em público, assim, se tiver uma sala com várias pessoas conversando, ou se é, tipo, um palco com 500 pessoas ali na frente. Eu não sei talvez até começa com aquela apresentação na turma, né? Você vai ter que apresentar para sua turma e quer se enfiar embaixo da mesa. Tem gente que... E tem uma outra pesquisa... 60% tem medo e dessas pessoas, um percentual elevadíssimo, prefere a morte do que realmente falar em público. Sério? Prefere a morte do que falar em público. E se você para... É porque quando as pessoas que têm medo de falar em público, o corpo entra na situação de luta ou fuga, que é o que os cientistas determinam como situação de luta ou fuga, ou seja, boca já seca, coração dispara, mão tremendo, sudorese... Porque o teu corpo acha que você está entrando numa situação de vida ou morte realmente, quando você vai falar em público. Ou você vai lutar pela sua vida, ou você vai fugir. Então, realmente isso existe. Tem gente que prefere a morte do que falar em público. E é uma barreira difícil de ser quebrada. É uma barreira muito difícil de ser quebrada. Só que, para os meus alunos que têm esse tipo de dificuldade, a dica número 1 é aquela dica clássica do não negue palco. Você tem que começar quebrando essa barreira sempre que você puder. Puxa assunto com o teu porteiro inicialmente, está na sala de aula, levanta a mão e fala. Porque você tem que perceber que você vai entrar nessa situação de luta ou fuga, nessa sensação de luta ou fuga. É o medo do ridículo? Medo do ridículo também. Se você a não pessoa tem... fala assim, pô, eu sou o centro da atenção e as pessoas vão estar me julgando e vão achar que eu sou uma pessoa idiota, que eu não sei nada. A raiz disso é o orgulho. Sim. A raiz disso é o orgulho. Sem dúvida nenhuma. Porque assim... De tudo que nós estamos conversando até agora, eu acho que falta um ingrediente importantíssimo, que é um ingrediente que eu tenho experimentado muito, e é o ingrediente da espiritualidade. Porque em todas as áreas humanas que nós podemos progredir dessa forma que nós estamos descrevendo, e de forma brilhante que você está dizendo, a que impulsiona todas as áreas é a área da espiritualidade. Ou seja, eu preciso me comunicar com Deus, eu preciso rezar. Eu preciso falar com o sobrenatural, que a partir disso eu sinto uma força, uma predisposição a poder vencer cada um dos meus vícios com as virtudes. Isso é igual para todos os homens, seja o dono da Amazon, seja para nós aqui. Isso não muda, porque todo mundo tem a mesma natureza. Então, assim, quando a gente fala disso, claro, a gente vai fazer um corte no ser humano e vai dizer, claro, o cara tem o medo de levantar a mão na sala de aula, o cara tem o medo daquilo, mas, na verdade, lá no fundo, é o medo de ser criticado. Por quê? Por que podem me criticar? Né? Assim, a raiz disso está num pecado chamado orgulho. Pode ser que a gente tenha consciência dele, Sim. Pode ser que a gente não tenha consciência dele. E nem digo que é o tal do orgulho, que a pessoa quer que toque a sineta para ela, não. Mas, intrinsecamente, internamente, no coração do homem, é isso que tem que ir, digamos, abrindo a essa graça, a poder fazer algo que tenha um significado. Entendeu? E aí essas dicas práticas que ele está dando são muito importantes por isso. Então, você se sente assim... Começa a falar com a pessoa, fala com outro na fila do supermercado, levanta a mão, vai dando passos pequenos, porque às vezes a pessoa, né, tem gente que... Ela acha que vai morrer, porque ela entra nessa sensação que é muito ruim pro organismo mesmo. Só que ela tem que passar por essa situação para perceber, peraí, não morri, eu passei por isso agora ali, eu tô vivo, né? Aí vai de novo, realmente agora eu tô vivo de novo. Mas ela deu um número alto, 60%? 60%. 60%? É uma dificuldade que é difícil de superar, mas a parte boa e ruim, novamente, é aquela que depende de você. É um dos maiores medos humanos. É falar em público? É porque você é cara de pau, você não tem zero medo. Pode botar um Maracanã lotado, Bertaldo, vem aqui, vem falar no meio, ele vai, ainda vai cantar se duvidar. Eu já vi muita gente ter medo de câmera. Né? Liga a câmera, a pessoa congela, ela fica assim, né? Dura. E como isso nunca ocorreu comigo... Isso não acontece com ele. Mas tem gente, nem todo mundo... Então, assim, eu não teria nenhum problema. Olha, chegou aqui de improviso. Tem gente que precisa preparar o que vai falar, né? Com certeza. Não, esquece isso, cara. Assim, eu preciso preparar. Olha, eu tô aqui visitando, sei lá... o Maracanã tá lotado, o cara que ia fazer a pregação desmaiou. Cara, não tem ninguém. Bertaldo, segura o microfone aí, começa... Porque tem gente que tem o somebody love nato. Eu também Somebody love. Isso.
Eu também sou desse do Somebody Love. Não, zero de problema. Mas uma das dicas também, quando tem que falar em público, é dominar o assunto que fala. Isso dá muita confiança para falar. Se você chega para mim daqui a pouco e fala, Vitor, você vai ter que dar uma palestra sobre religiosidade agora. Pô, eu vou falar, pô, vai ser ruim para mim. Agora me dá uma semana, já vou ligar para você, vou ligar para ela. Vem cá, já vou preparar, vou chegar lá muito mais confiante. Claro. Mas quem tem o Somebody Love nato, vai chegar lá e desempenhar alguma coisa. Coisa. Só que o cara que já tem essa dificuldade, vai ficar no importante, meus irmãos, vambora. Ué, prova oral, o Zé Roberto é um cara bom disso também, eu também. E o Zé Roberto é o rei do Somebody Love. É o rei do Somebody Love. Cara, o Somebody Love nasceu dele. Ali é a origem do Somebody Love. Eu comecei a perceber a importância da oratória na vida das pessoas, na verdade, na prova oral. Porque, para quem não sabe, o concurso de delegado de polícia não é ir lá fazer a prova e vai embora. São múltiplas etapas de concurso. Tem a primeira etapa, que é a fase objetiva, que fazem lá os 30 mil. Aí são selecionados, sei lá, os 600 primeiros. E aí eles vão para a fase discursiva. Você faz lá 3 dias de prova discursiva, que aí já é dissertativa. Depois, só os que se classificarem para a prova oral vão para a prova oral e aí encontram aí ao vivo para uma prova oral com os examinadores, realmente. Referências em cada uma das suas disciplinas lá. Paulo Rangel, processo penal, o Fux, sei lá, se ele foi examinador de alguma... Sabe, são as referências de cada disciplina. Você vai passar por essa prova oral. E eu fiz provas orais muito rápido na minha carreira de concurseiro. Assim. Eu passei muito rápido nas provas de delegado do Minas de São Paulo, já enfrentei logo 2 provas orais de peso. E ali eu percebi a diferença de candidatos que tinham o domínio da oratória para outros candidatos que não tinham. E muitas vezes, o pior, eu percebia que os candidatos que não dominavam a oratória às vezes eram tecnicamente muito melhores do que outros que dominavam a oratória e ganhavam muito mais pontos. Era o meu caso, eu não era o mais bem preparado ali, mas eu sempre galguei muitas posições no concurso na fase oral, porque eu sempre tive facilidade para falar. Passar confiança. Ali eu percebi o quanto fazia diferença você dominar a oratória, a comunicação e a persuasão como um todo para todas as áreas da vida. A persuasão é a habilidade mais importante que a gente tem aqui na vida. A gente tende a olhar com ressalvas a persuasão, manipulação, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Persuadir é fazer o outro querer fazer o que você quer. E para tudo você vai precisar disso. Para enfrentar a tua banca de concurso público, você vai ter que persuadir a banca a te aprovar. Para conseguir casar com a sua esposa, você vai ter que persuadir ela a aceitar o casamento. Bom de lábia, bom de lábia. Para qualquer coisa na vida. Para você conseguir um emprego melhor, você vai ter que persuadir o contratante a te contratar. Meu irmão, eu vou te falar um negócio. Eu não sei se eu sou bom de lábia. Mas a primeira vez que eu vi a Kênia, eu falei com ela assim, vou me casar com você. E ela casou. Eu não sei que nota você pode me dar. Não dá pra saber se você tem uma boa persuasão, porque foi muito fácil. Aí não dá, entendeu? Não, ele levou 10 anos. Não, eu levei 10 anos para casar, mas eu disse não, mas eu dizia que nunca ia casar com você, então ele levou 10 anos pra... Eu também demorei 10 anos pra casar com minha persuasão boa, então, a minha, não? Então, eu não sei se... Eu confesso que aqui, modéstia à parte, eu não sei se minha persuasão era boa pra conquistar minha mulher, porque eu sou um cara bonito, boa pinta, entendeu? Então eu chego lá, podia falar qualquer coisa e me dei bem. Não, mas eu acho que pra conquistar casar, eu tive que gastar a persuasão. Mas eu percebi o quanto isso era importante pra tudo na vida. Na prova oral, porque eu via candidatos desempenhando muito bem, e aqui quando a gente fala do rei do Somebody Love, é ter a noção de que você pode desempenhar bem, mesmo não dominando muito bem o assunto. Por exemplo, na prova oral de delegado de São Paulo, me foi perguntado um princípio da administração pública que eu nunca tinha ouvido falar o nome. Candidato, o que é o princípio tal? Já contei essa história algumas vezes lá no Instagram. Um candidato que não domina qualquer técnica de oratória, ele vai travar, Mas aqui, cara, não sei. Ou vai falar que o eufemismo que se usa numa prova oral para quando não sabe a resposta é não me recordo, excelência. Não sabe, né? Não me recordo, excelência. Não me recordo. É uma palhaçada, mas é isso. Não me recordo no momento. Mentira, tu não sabe. Tu não sabe. Ok. Eu nunca tinha ouvido falar na vida desse princípio. Agora eu quero saber como é que você virou. Peraí, vamos embora. Eu não sei nem repetir o nome. Nunca tinha. E olha que direito administrativo eu era bom. Continuo sem saber. Continuo sem saber. Só que... Não, eu continua sem se lembrar. Sem me recordar, exato. Mas eu estudei muito direito administrativo na minha preparação. Eu sei muito sobre princípios da administração pública. Não é possível que eu vou entregar para o examinador ou não me recorde excelência. Vou falar, excelência, os princípios da administração pública doutrinariamente são divididos em princípios explícitos e implícitos, sendo certo que os princípios explícitos são aqueles previstos no texto constitucional, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Tu foi dando uma aula. Por outro lado, os princípios implícitos são aqueles que se retiram por hermenêutica constitucional, por interpretação, como o princípio da proporcionalidade, o mais conhecido deles, e o princípio tal,
mencionado por Vossa Excelência. Ou seja, você não falou o que não era, falei mas que era, mas englobou disse no que era um meio do princípio. resto. Não, mas Tudo ele bem, colocou, candidato, mas ele o botou senhor não numa respondeu. classe. Aí ele falou Ele falou, mas o senhor não definiu ele o que falou, princípio. e agora? Nesse caso, Excelência, sob esta nomenclatura, não me recordo. Agora, 2 candidatos na prova oral. Não me recordo, Excelência, e o outro apresenta o que eu falei. Quem vai passar? Você que foi Entendeu? mais... O cara, ele sabe tudo de princípio da administração, mas ele não sabia especificamente esse princípio. O outro não sabia nada. Tirou 2, o outro tirou 10. Então, saber se comunicar faz muita diferença. Você chegar pro teu chefe no trabalho, persuadir ele com algum gatilho, alguma técnica a te dar um aumento, você vai conseguir ali muito mais do que um cara que não tem nenhuma técnica, nada, não sabe expor o assunto, não sabe trazer técnica nenhuma, nenhum gatilho, nenhuma negociação para aquele momento. Então, a persuasão, a oratória e a comunicação são armas poderosíssimas na vida de qualquer pessoa. Na época do meu avô, bastava você ser um bom dentista para você desempenhar bem. Hoje, se você for um bom dentista e o outro for pior que você, mas soubesse posicionar, esquece. Ainda mais com as redes sociais. Com certeza. Tem um livro que se chama Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Uma leitura que eu recomendo para todo mundo. Eu vou anotar. Como é que Como é? Convencer Alguém em 90 Segundos. Isso aí te deixa uma máquina de criar uma boa impressão em qualquer um. Você podia ter me dado esse livro antes, que eu não tinha levado 10 anos. Como convencer alguém em 90 Em segundos? 90 segundos. Então, Convencer alguém. e ali ele traz ali uma série ler. de dados, lê que é incrível, assim. E ele traz lá uma série de dados que acabam concluindo lá na pesquisa que 85% de todo o dinheiro que você vai ganhar na vida tem mais a ver com a sua capacidade de criar uma boa impressão, estabelecer uma relação de confiança, do que com o seu conteúdo técnico. Eu tenho certeza que tem gente que conhece muito mais dos assuntos técnicos de todas as áreas do que vocês, mas que não são tão conhecidos, não abrem as portas que vocês abrem. Por quê? Porque vocês se posicionam, falam bem, são autoridade no assunto. Então, se você não souber se posicionar, não tem como você desempenhar bem nada. Minha mulher recentemente foi dar uma palestra sobre a venda no digital e tal da Zinzane. Ela foi convidada para dar essa palestra. Ela não é a melhor pessoa para falar disso. Ela nem é realmente a pessoa que mais sabe sobre isso. Mas ela se posiciona, ela tem autoridade, foi ela que foi convidada. Por conta disso, 85% de todo o sucesso que você vai ter na sua vida financeira tem mais a ver com essa capacidade de criar uma boa impressão, estabelecer uma relação de confiança. Você não pode criar uma boa impressão, quebrar essa confiança, porque obviamente não tem como você desempenhar. Agora, e nesse momento que me acendeu esse gatilho da oratória, da comunicação, da persuasão, e eu comecei a me aprofundar muito nessa temática, e isso realmente transforma a vida das pessoas como um todo. Como um todo, você faz mais amigos, você começa a ganhar mais, você desempenha melhor em todas as áreas. A comunicação, a persuasão é a arma principal. E olha que, eu uso arma de fogo, eu lavro prisões em flagrante com a caneta, mas a melhor arma é a persuasão. Chega, por exemplo, um indivíduo que é preso em flagrante, ele tem que assinar um termo que se chama nota de culpa. Todo procedimento de flagrante previsto lá no Código de Processo Penal, dentre eles um dos requisitos lá é a assinatura da nota de culpa pelo preso, que aquilo ali, na verdade, vai cientificar ele de quem está efetuando aquela prisão, no caso, qual é o delegado que está fazendo aquela prisão, quem foi o condutor daquele indivíduo à delegacia, o nome do PM vai estar lá, qual o crime que ele está sendo imputado por parte do delegado de polícia. Só que você chega pra ele e fala, irmão, assina aqui tua nota de culpa. Ele, nota de culpa, não vou assinar nada, sou culpado. Ele já começa a virar o girai lá na delegacia. Mas você chega pra ele, amigo, assina aqui a sua nota de ciências de direitos e garantias fundamentais. Ele vai assinar. É a ciência de direitos e garantias fundamentais. Só estou envelopando de outra forma um documento que ele vai ter que assinar de qualquer maneira. É a forma como você atinge a outra parte, como você fala pra ela. E o primeiro passo é saber justamente com quem você está falando, porque vai mudar o teu discurso de acordo com quem você vai falar sempre. Então, persuasão é para tudo na vida. E você, no seu curso, você ensina as pessoas? No meu curso? Tem um curso de oratória para a pessoa ir se soltando, sabendo como se posicionar, o que falar? Para todas as situações da vida, assim como um todo. Eu não falo especificamente da oratória para concursos públicos, porque aí é completamente à parte. Você tem diversas outras técnicas, como essa aqui que eu trouxe da prova oral, para poder desempenhar bem numa prova oral. Isso eu trabalho em paralelo lá com o José Roberto. A gente, lá no nosso projeto, traz um curso de oratória específico para a prova oral, mas no Código de Oratória, que é meu curso de oratória, a gente trabalha ali todas as áreas da vida da pessoa, nos negócios, na vida pessoal, diversos gatilhos mentais para você vender mais. Gatilhos mentais são muito... quem vende na internet tem que entender sobre gatilhos mentais, obviamente, para despertar isso nas pessoas. E muitas vezes a pessoa pensa, poxa, mas por que eu vou desenvolver essa área? Tem gente que vai fazer isso pro mal e tal. Tem. Na internet o que mais tem é gente desenvolvendo aí uma série de gatilhos, vendendo coisas que não vão acrescentar nada, que justamente manipulando as pessoas a adotarem certos comportamentos nesse sentido. Só que você justamente tem que aprender
para fazer isso para o bem. Se você tem um produto bom, se você quer desempenhar melhor, se você quer prosperar, se você quer melhorar de vida, você tem que aprender como você vai apresentar o seu produto para as outras pessoas, como é que você vai vender para as outras pessoas. E isso envolve aí diversas técnicas de oratória que pode facilitar muito ali a tua... Que não necessariamente para enrolar, né? Não necessariamente para enrolar, obviamente que não, muito pelo contrário, para você saber justamente apresentar o seu produto. Eu costumo dizer que um bom orador, ele trabalha 3 características principais: autoridade, verdade do discurso e capacidade de comover o público. Se você reunir esses três fatores, você vai ser um bom orador sempre. Tem pessoas que nem precisam reunir esses 3 para ter uma baita persuasão. Se você pensa em uma referência em qualquer área, se o cara chega ali e fala, te aconselha de alguma forma, você vai fazer o que ele está aconselhando, porque pura e simplesmente a autoridade dele já entrega tudo para persuadi-lo naquele momento. São aquelas pessoas que, não lembro quem foi o autor que falou isso, mas charme é conseguir um sim antes mesmo de fazer a pergunta. Tem pessoas que só a presença dela ali, você já está predisposto a concordar. Chegou o Papa aqui. Claro. Onde é que esse passagem, o Papa ontem lançou o Instagram dele. Quando nós vimos na hora do almoço, tinham 40 mil pessoas, já tem 2 milhões. Se o Papa chegar aqui e disser que você tem que rezar dessa forma, você não vai questionar, você vai rezar dessa forma. É isso. Ele não precisa te convencer do contrário. Agora, por outro lado, a pessoa que tem a capacidade de envolver, de comover a plateia, também vai ter uma boa retórica, vai dominar a arte da retórica, vai ter uma boa persuasão. E, por fim, a verdade do discurso. Se você começa a fazer afirmações e mais pra frente aquilo ali não vai se confirmando, você perde toda a credibilidade. Então, se você domina esses 3, autoridade ou dignidade do orador, capacidade de comover a plateia e verdade ou validade do discurso. Dominando esses 3 pilares, você consegue ser uma pessoa altamente persuasiva para qualquer coisa. Só que isso vai variar de acordo com... O Bertaldo, eu não sei, uma vez a gente estava falando de um cara que era bem malandro. Aí o Bertaldo, eu falei, pô, mas o cara convence. Aí o Bertaldo virou para mim e falou assim, claro, todo picareta é muito simpático e sabe se vender. Sem dúvida. Tem uma boa lábia, é o famoso 171. Um 171. Porque senão ele não consegue nada. Se você não envolve a vítima, como é que você vai dar o bote? Claro, 71... Se você espanta a vítima. Esses são os mais perigosos, assim, no interrogatório em sede policial. O estelionatário normalmente é o que dá mais trabalho. Ele solta uma verdade realmente, ele mente num ponto principal, ele consegue tentar ludibriar de certa forma, porque ele tem essa lábia, mas ele não vai trabalhar com a verdade. Deve ser horrível, porque você fica tentando ver se é verdade ou não que o cara tá falando. Não, mas depois de um tempo, para identificar. E o problema desse tipo de pessoa é que ele não trabalha com o terceiro pilar, que é a verdade do discurso. Isso vai se confirmar como uma mentira e ele não vai ter reputação, não vai ter resultado. Obviamente que não vai dar frutos aquilo ali. Só que a construção desses 3 pilares é importante. E isso vai variar de acordo com a realidade de cada um. Para o cara que vai se posicionar na internet, por exemplo, no meu ramo, tem um curso preparatório para delegado de polícia. A minha autoridade acaba sendo construída pelo próprio concurso público que eu fui submetido. Eu sou delegado, eu posso te ensinar a chegar lá. Eu passei em Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Você ensina para as pessoas aquela pergunta lá do direito da administrativa lá, que você não... Essa técnica, com certeza, eu ensino. Esse princípio eu não me lembro, não dá nem para falar para a galera. Mas, por exemplo, quando você pensa num curso seu, né? Eu vou fazer aqui um curso de delegado e tal. Então, você tem falado muito sobre entrega. Como é que você diz assim, cara, eu preciso entregar um negócio verdadeiro aqui, deixa eu montar esse troço aqui. Como é que você chega à entrega final de, cara, acho que isso aqui, se o cara fizer isso, ele vai chegar ali? O bom é justamente isso. Eu vivenciei o processo que o cara precisa vivenciar para se tornar delegado. Eu não suporto encontrar na internet pessoas que dizem que vão te ensinar a chegar em determinado lugar que ele não chegou. Pô, vou te ensinar a chegar lá, eu nunca fui lá, como é que eu vou te ensinar isso lá na internet? É difícil. Então eu vou trilhar um caminho, eu vou te ajudar a trilhar um caminho que eu já trilhei 3 vezes. Fui aprovado para delegado em Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Zé Roberto, me associei com ele porque passou em primeiro lugar na Defensoria Pública, trilhou a estrada do concurso público, passou na Defensoria do Paraná, ele domina, sabe exatamente o caminho que a pessoa tem que trilhar. E tendo em vista o que eu preciso fazer para chegar lá, a gente construiu a Escola Até Aprovação Delta, focando no que pode encurtar o caminho dos alunos. Isso aqui vai atrapalhar, não vamos colocar, isso aqui vai atrapalhar. O que vai fazer ele ser aprovado? Ter um material de qualidade, bom, de tais e tais e tais disciplinas. A gente alimenta a plataforma com esse material, colocamos as videoaulas de todas as disciplinas que os professores, para quem gosta de assistir videoaula, a gente trabalha o método que o aluno vai empregar em cima daquele material, com aulas, com encontros com os alunos lá, e a partir desse momento, o aluno tem todos os instrumentos para conseguir a aprovação dele. E a validade são os nossos alunos cada vez mais sendo aprovados e trazendo um dos gatilhos que é a prova social.
Esse é um gatilho muito importante para persuadir qualquer pessoa. Você pode trabalhar o gatilho da prova social para vender o seu produto, que atualmente a gente criou a Escola Tem Aprovação Delta, óbvio, para fazerem os alunos serem aprovados em concursos públicos de delegado de polícia. Mas à medida que eles são aprovados, para a gente é ótimo. Primeiro, que a gente atinge o propósito que a gente queria inicialmente, que era ajudar o cara. E segundo, porque ele vira prova social para mim. Ele vai lá, dá o depoimento, me manda mensagem agradecendo e aquilo tá lá. Mas você acha que para ensinar na internet é preciso que a pessoa tenha feito já completamente aquele caminho? Porque senão fica muito limitado assim. Vamos ensinar a ser um delegado e ser um defensor. Eu não posso ensinar, por exemplo, para estudar para ser um juiz, para ser outra coisa? Eu acho que a pessoa tem que ter, principalmente, vivenciado o processo para aquilo ali. Quando a gente não fala necessariamente de concurso, o cargo. Não necessariamente o cargo. E quando a gente fala de concurso público, isso aí, o estudo para essas carreiras que você citou, dialoga demais um com o outro, é muito parecido. Tanto que pro Zé Roberto, na época, eu falava, se eu tivesse tido prova para delegado, aqui na época que eu estava estudando, eu faria também, eu acredito que ele passaria. Da mesma forma, se eu tivesse feito prova para outro cargo, eu acho que eu passaria também. Mas quando não dá para uma pessoa que não vivenciou, claro, mas não dá para pessoa que não vivenciou esse processo do concurso público querer ensinar. Não quer dizer que o cara tem que ter passado para defensor para ensinar como o seu estudo para defensoria. Não, o estudo é algo comum que você, claro, na preparação para defensoria, você vai ter que entender que tem certos posicionamentos do direito processual penal que você tem que abordar de uma forma diferente do que você abordaria para delegado de polícia. Se o indivíduo é preso em flagrante pela prática do crime de furto, numa prova de delegado de polícia, por exemplo, seria de bom tom lavrar o flagrante. Na defensoria, de repente, você aplicaria a tese do princípio da insignificância, para dizer que, na realidade, aquele bem era de pequeno valor, ele não precisava ser preso em flagrante. Você tem que entender essas nuances, essas variantes. Agora, o estudo em si, o método e o material que você precisa, está validado. Não dá para um cara que nunca participou desse processo não fazer isso. O cara pode ser o dono do curso, mas ele tem que botar as pessoas que passaram aquilo ali. Ele pode ficar por trás, ele não pode te ensinar, mas ele pode contratar o cara que chegou lá e falou, toma. E, por exemplo, aquele Flávio Augusto lá no Eyes Up, ele não falava nem inglês, eu acho, sei lá, mas o cara teve a maior escola de inglês aí dos últimos tempos, porque ele botou as pessoas certas no lugar certo. Aí a gente está falando de outra coisa, de empreendedorismo, de outro esquema. Mas para você ensinar na internet... E a IA agora? A IA... dia a dia direto, né? Participando, inclusive, das minhas decisões de flagrante, me ajuda muito. Sério? Claro. Oh, tem que usar o tempo inteiro. Mas como é que você usa a IA pro flagrante? Conta aí. Ué, a gente pode... eu principalmente uso a IA para... Eu tenho vários modelos ao longo da minha carreira aí que eu construí para as decisões de flagrante. Só para a galera entender, quando o indivíduo é conduzido para suposta prática de algum crime, eu entendo ali que vai ser preso em flagrante pelo crime de roubo. Tem todo um procedimento para ser adotado para lavrar o auto de prisão em flagrante, que é o documento é o processo que formaliza aquela prisão em flagrante. Primeiro vem o policial militar que trouxe, ele é a unidade policial, dá depoimento, o escrivão reduz tudo a termo. Aí depois vem a segunda testemunha, reduz tudo a termo. Vem a vítima, reduz a termo. Por fim, vem o investigado. Gente, reduz a termo significa escreve o que o cara está dizendo. Ah, obrigada, porque eu tô aqui que é reduz a termo. Reduz a termo é isso. Eu já ia perguntar. Porque eu sou advogado também, então é por isso que... isso, escreve tudo. Escreve, ou seja, o cara disse e escreveu. Isso, atualmente digita tudo, ele assina a peça e vai embora. Assina o termo dele de declarações, né? O termo de declarações. E por fim, vem a minha decisão dizendo as razões de fato e de direito que me levaram a concluir que ele foi o autor daquele crime e que ele está sendo preso em flagrante. Eu tenho modelos acumulados aí ao longo de 5 anos de delegado. Dificilmente chega uma dinâmica no plantão que eu nunca vivenciei. Acontece bastante, mas em 90% dos casos eu já vivenciei aquilo em algum momento. Então, pura e simplesmente, várias vezes eu pego o próprio termo de declarações da vítima ou do autor e jogo num modelo que eu tenho e peço para ele substituir a parte dos fatos. Eu não preciso ficar escrevendo os fatos desde o início, dizendo que na presente data, fulano de tal foi conduzido por supostamente ter praticado um crime em Copacabana, na rua tal, no endereço tal, escrevendo tudo aquilo, para quê? Se eu posso jogar, ele só abastece rua tal, sim, nome ele abastece do fulano, todos os fatos para mim já de uma vez. Não sei o quê, sim, pronto. Exatamente. E eu peço para ele substituir exatamente aquilo. Se eu quiser, inclusive, até mudar a capitulação, o meu modelo é de um furto qualificado pelo concurso de pessoas. E o cara praticou um crime de furto qualificado pela fraude. Eu posso jogar um modelo que tem a fraude, posso jogar o modelo que eu tenho a qualificadora do concurso de pessoas e pedir para ele substituir criando um só, para ele colocar a qualificadora da fraude. Aí depois você revisa o que foi escrito. Aí ele revisa tudo e acabou. Pô, agiliza muito. E agiliza muito, ainda mais quando o plano não está movimentado, é muito bom. Aí a IA responde homicídio triplamente qualificado. Não dá pra fechar o olho. Apesar de achar que, assim, pouquíssimas vezes ela erra. Às vezes ela erra, por exemplo, quando vai falar de flagrante, modalidades flagranciais, próprio, impróprio, ela se confunde nisso.
mas é só você ensinar para ela. Se ela Você tem errou um a primeira prompt vez... ou vários prompts já pronto. Isso. Se ela errou uma vez, você só É corrige. porque ela não estudou na escola Delta. Exatamente. Eu vou alimentar ela com a base Mas de os dados da teus Delta. alunos lá da Delta, eles já têm alguma coisa? Vocês estão fazendo alguma coisa para subir A gente está para implementar agora, inclusive, bem legal você ter falado isso. A gente está para implementar uma inteligência artificial lá, primeiro, para ajudar o aluno a resolver questões no seguinte sentido: ele resolve, errou aquela questão. A IA já vai indicar para ele onde está aquele tema no caderno, qual a página do caderno, de qual disciplina, para ele ir lá estudar aquele tema que ele acabou de errar. Onde ele errou, exatamente. A gente já está construindo um esquema lá de construção. A gente vai fazer um caderno de informativos de jurisprudência e a gente tem um promptzinho que, quando a gente alimenta a jurisprudência o prompt com a decisão, né, dos tribunais superiores, ele já cria toda uma história, um enredo para o aluno entender melhor aquilo. A decisão é do princípio da insignificância aplicado no furto de R$200. Aí, fulano, no dia tal, foi preso pela polícia militar. Ele cria toda uma história para no final concluir que ele não foi preso por conta da aplicação do princípio da insignificância. Porque ele está falando da jurisprudência e quem cria a jurisprudência é o Tribunal Superior. Isso. É por isso. Ih, gente, complicou Então já. É por... Não, mas dá tudo, não tem... Eu não sou advogado, não sou tem, psicóloga, não tem tá? complicação, não. Nem delegada. E é parceria da TES? Não sei. Deve ser, né? E que tem tava muita mulher fazendo lá. delegada? Tem cada vez mais Tem tem idade crescido. pra... Não tem idade E aí, nenhuma. Bertaldo, não tem idade, Aí, ó. Aí, não tem idade. Se Já pensou quiser, com já manda delegada? teu e-mail, faço tua matrícula Olha, lá na legal. Delta. É que a gente tá com tão pouca coisa agora, sabe? Dá pra ela Eu cair. ia ter um problema. É. Sabe qual é o problema? Eu sou meio engambelável. Aí o malandro ia sentar na minha frente, ia começar a me contar uma história, eu ia ficar quase chorando com pena da mãe uma do história cara. triste, Isso aí, entendeu? com 3 meses, você Já vai perceber muda, que vira né? a chave pro lado contrário e vai ficar difícil você acreditar na verdade das pessoas. Entendi. realmente. Todo mundo tá mentindo ali, né? É mesmo, é? Um negócio de doido. Essa profissão é linda, porque ela muda a perspectiva de vida, assim, realmente. Mas alguém já te contou uma história triste e que você diz, caraca, realmente essa pessoa Já. era assim. E aí então depois não sou você só diz... eu, não. Você também aí já... depois você diz, Você já se comoveu com uma caramba, pessoa. caí no conto do vigário. Não, tem um... Não. Ele não chegou a eu cair, mas... nunca cheguei a cair. Não, já aconteceu de realmente a história ser aquilo mesmo. A pessoa se ajoelhar na tua frente, começar a chorar e contar uma versão que te deixa... Porra, não é possível. Já estava pronto para aprender, mas não é bem assim. Aí você muda a investigação para outro sentido e confirma o que esse cara falou. Mas tem um artigo do Código de Processo Penal, artigo 304... Mas o cara podia... Só um detalhe. O cara podia ter ajoelhado, chorado, não sei o quê. Você ter se comovido, isso é mentira. É isso que eu tô querendo dizer. Pode entendeu? acontecer, claro. Eu acho que eu ia ficar... Ai, meu Deus, ele tá aqui, Por isso que na coitadinho. dúvida prende. Mentira, não é bem assim, cara. Aqui no Rio de Janeiro você começa a aprender, na verdade, que na dúvida tem que prender. Mas primeiro recolhe. Depois recolhe. Porque costuma-se dizer que eu sempre fui desse viés. O delegado de polícia é o primeiro garantidor dos direitos fundamentais. E é realmente isso. O delegado é o primeiro a garantir os direitos da vítima, que chegou na delegacia desorientada, a da testemunha, que tem que dar um tempo de depoimento, mas também tem que tomar cuidado com a integridade dela depois, e do investigado, realmente, quando chegou ali, ele é o primeiro a garantir. Se aquilo foi crime, se não foi, se ele vai liberar ou não vai. Então, o delegado é o primeiro garantidor dos direitos fundamentais de todo mundo. E o cara que ajoelhou e te contou a história? Que você Ele estava tinha sido contando conduzido. que eu te interrompi. Esse foi uma prisão que eu não efetuei lá em Minas, justamente porque o cara era um fato, não me lembro exatamente qual era o contexto, mas era um baile funk, sei lá, que ele estava lá em BH, e ele foi conduzido supostamente pelo porte de arma de fogo, de numeração raspada, crime grave, assim. Só que eu já, antes de mais nada, olhei os antecedentes dele, ele não era o perfil da clientela que eu dizia ali da época Mas da delegacia do Barreiro. antecedente? Nenhum. Não tinha perfil nenhum da minha clientela, entre aspas, ali do Barreiro, que era o bairro que eu trabalhava lá em BH. E eu achei aquilo estranho, mas já estava inclinado a fazer a prisão, porque os policiais militares disseram que encontraram a arma com ele. Só que quando eu fui lá ouvi-lo, tinha emprego fixo, carteira assinada, a família estava lá. A coisa não... A versão que ele me contou ali realmente fazia sentido e eu entendi por bem soltá-lo. Posteriormente a gente verificou a imagem de câmera de segurança que não estava com ele realmente a arma de fogo. Mas eu tive que soltar acreditando na palavra dele ali. E o Código de Processo Penal permite isso por meio de um artigo 304, parágrafo 1º. Diz que se das respostas resultarem fundadas suspeitas contra o conduzido, o delegado irá recolhê-lo à cárcere. A contrário senso se não restarem fundadas suspeitas,
delegado efetua a liberação. Nesse caso, eu usei esse artigo e efetuei a liberação mas dele. ainda bem que você teve essa sensibilidade, depois senão você ia prender o cara injustamente. Acontece muito triste realmente. isso. É horrível, A lógico. pessoa que tem não ter tem muito culpa cuidado. nenhuma ser presa, pois Sim. isso Mas é tem o perigo dolorido. de, lá pelas tantas, já é o que ele falou, ficar insensível, entendeu? Você já escuta tanta história que você Aí diz quiser assim... todo mundo é malandro. A minha batalha é com não perder esse... Porque a gente lida com tanta situação absurda, que nem cabe falar aqui, que acaba perdendo um pouco... Acaba naturalizando situações que não podem de forma alguma serem naturalizadas, assim. O grau de violência que o ser humano pode atingir, a gente não sabe o grau de violência que o ser humano pode alcançar. Mas Copacabana não é um bairro violento, é? Não, tecnicamente, assim, perto da realidade do Rio de Janeiro, é aquilo que a gente comentou antes aqui. A gente não vai se deparar com ocorrência de guerra, que é o que a gente encontra muitas vezes na Baixada. Apreensão de fuzil, troca de tiro, não sei quantos baleados. Isso não tem Copacabana. Agora, esses dias, a linha amarela, o Rafael Foi não pôde ir pra fechada, UFRJ, não A pôde linha ir pra amarela faculdade. faz todo porque dia, tava gente. todo Isso aí já não brabo O Bob ali. matou o líder do Complexo da Maré. Só que esse tipo de ocorrência não chega pra mim ali, raro. Só quando tem operação ali, na Tabajaras e tal, nos morros ali da Zona Sul, que em tese são mais tranquilos. Mas tem muito volume de furto, de roubo. E a atividade noturna, como é mais badalada, chega lá aquela feijoada que a gente chama, aquele mistureba de um monte de coisa. Mas realmente Mas a pra gente não acabar tem. na delegacia deve ser um negócio, né? Isso Imagina. tudo acaba na delegacia. Gente, graças a Deus, eu nunca entrei numa delegacia. Pô, que bom, porque ninguém entra na delegacia pra me dar uma notícia boa. Quando eu entro lá, ninguém entra pra falar com o delegado, só os malucos lá que gostam. É verdade. Tem uns Ô, malucos. E você tem, por exemplo, na delegacia, o cara que já é habituê, de vez em quando prende o cara, traz o cara. Isso aí, pô, e aqui no Rio a gente vive um problema absurdo com os menores em conflito com a lei, né? São Gente, indivíduos. você não viu aquele... Eu ri. Eu tive que rir. Os policiais... Que dia é hoje? O moleque falou, sei lá, 13 de outubro. 13 de outubro. E o que nós estamos comemorando? Seu aniversário, 18 anos. Parabéns pra você. Os policiais batendo palma. Tinha um O cara bolinho. foi Por preso. quê? Porque eles prenderam tanto o cara e tinham que soltar porque o cara não tinha 18 anos. Agora não. Agora você completou 18. E o cara assim... Eu tenho lá, é uma situação que eu já contei até essa história. Eu tenho lá um dos meus modelos com roubo praticado por 5 adolescentes ali no aterro aqui no Rio. E algumas vezes aconteceu de eu prender novamente os meninos do modelo, que estão lá. Não precisa nem mudar o modelo, assim. São 2 ou 3 vezes, já está o nome da eram criatura. os mesmos meninos. Ali, os mesmos meninos. É pra cantar parabéns pra esses isso. também, né? Não, da última vez chegou lá, o garoto, 16 anos, folha de antecedente lá, que é a folha de atos infracionais. Sei lá, acho que tinham 18 ocorrências de furto. O garoto tinha 16 anos. Eu falei pra ele, irmão, faz outra coisa, cara. Vai traficar, vai roubar. Furto, tu é ruim. Tu já foi preso 18 vezes, pô. Tem que mudar, Você faz falou outra isso coisa. pra ele? Eu meio rindo assim, porque realmente é uma situação que não tem mais o que fazer, cara. Você é incompetente no furto. Pratica outro crime, irmão. Esse aí você não é bom. Você já deu mostras que não é pra você. Nem sei, né? Porque de repente ele foi preso 18, mas furtou 150. Aí valeu a pena pra ele. Que loucura. Então, assim, Mas o que faz com esse menor? Não tem aquele negócio lá que bota os meninos? Ele vai recolhido pra casa de custódia, só que nesse tipo de... O máximo de tempo que um menor fica preso no Brasil é 3 anos, que um menor de 18 anos que praticou o crime mais grave possível. O máximo que ele fica preso, recluso, se ele matar alguém. são 3 anos. Se ele matar alguém... Mas se furtar... Se ele for multi-reincidente, às vezes fica alguns mesezinhos lá na casa de recolhimento, mas... E que não adianta nada, né? Ele passa uma noite, né, gente? Uma noite. Tem tanta gente que roubou tanto que tá solto. Esse é um problema, né? Os bilhões aí da INSS. Tanta gente, mas não é justificável. Quem rouba R$1 milhão é roubo do mesmo jeito. Eu acho que o crime ele só acaba se você for combatendo o pequeno... a infração pequena, ou seja, o furto, a tentativa ali de pegar a velhinha e roubar um pneu de carro. Tem que ir tirando isso tudo. Eu acho que a impunidade no Brasil ela é muito grande. Então, é aquela história, prende, o policial tem um baita de um trabalho, faz investigação, faz não sei o quê. O cara é solto. A impunidade é muito complicada e a impunidade diz para as pessoas assim, o crime compensa. Então, assim, eu vou roubar 2 bilhões de não sei o que lá do INSS, não sei o quê. Eu vou ficar ali preso, o quê? Aí não tem antecedente criminal, bom comportamento, não sei o quê. Não foi nem preso.
Fica preso 3 anos. Aí libera o camarada com a tornozeleira eletrônica. E o cara tá com 3 bilhões, 2 bilhões na conta. O crime, Quer na dizer, verdade, é uma. Pra quem é uma pessoa fenômeno. honesta, claro que não, porque aquele dinheiro é um dinheiro que é abençoado, não vai fazer. Mas pra maioria da galera, não tá nem aí. É dinheiro na conta, eu vou gastar por conta. É um problema que não se resolve só na seara criminal, não só com punição. Na verdade, o crime é um problema multifatorial. São vários fatores que vão influenciar na criminalidade de uma maneira geral. Mas se prende, claro, os outros já inibem os outros. Um deles é a punibilidade. A punição, até o aspecto da pena, é o aspecto preventivo geral especial. Você aplica a punição nesse agente para ele se sentir ali, prevenção da prática daquele crime individualmente e também para a sociedade perceber que se praticarem um crime, vai receber essa punição. Mas isso, na verdade, é um papo que daria para 10 horas de podcast aqui, porque a realidade que a gente vive, por exemplo, no Rio de Janeiro, e onde esses rapazes, esses meninos, sei lá, são criados, é um ciclo que vai alimentando esse tipo de comportamento o tempo inteiro. Esse garoto, ele está acostumado de ver na favela, no lugar onde ele mora, o traficante com a moto mais nova do ano, com todas as mulheres dando mole pro traficante e ostentando o poder dele enorme. É isso que ele tem ali como referência de poder na realidade dele. Quando é que ele tem contato com o Estado? Pé na porta, arma na cabeça, deita, polícia entrando com operação policial. Você acha que ele vai ser criado e vai se desenvolver como? Então, é claro que é uma... Tanto é que as crianças de escola pública, muitas têm horror à polícia. Se escuta a sirene, elas morrem de medo. E aí é uma inversão. Inversão de o valores policial total, é bandido para eles. O culpado fosse a polícia, porque está entrando num território do Estado que foi dominado pela criminalidade. É isso aí. É uma situação absurdamente complexa. São muitos fatores que vão... É claro que a gente tem que punir 100%, mas se não tiver o desenvolvimento de infraestrutura de base e oportunidades para todos os setores da população como um todo, isso nunca vai se resolver de vez. Mas é bastante complicado. A gente fica ali fazendo o nosso trabalho da melhor forma, mas tendo a certeza de que em breve aquele criminoso vai estar novamente na rua. A verdade é essa. Misericórdia, Senhor. Eu não podia ser delegada, desistir já do concurso. Deixa para quem tem estômago para isso. Acho que não ia combinar muito comigo, não. Mas tem muita mulher, né? Tem muito. Vamos voltar para Tem todo ano? Não, concurso? não. Depende. Por conta disso, o concurso para delegado, principalmente, acaba virando um instrumento de política por parte dos governadores, assim, de querer dizer que está investindo na segurança pública. Então, a gente, por exemplo, agora está num momento muito propício para concursos de delegado, porque final de mandato de governador, né? Esse é o próximo ano. Então, eles vão dizer que vão abrir tantas vagas para delegado de polícia e tal. Só que, por exemplo, o delegado do Rio de Janeiro ficou 10 anos sem concurso para delegado. A gente entrou aqui e estava muito defasado. O quadro já estava completamente esvaziado. Exatamente, porque fica faltando. Delegado acumulando um monte de delegacia, mas a gente teve agora, o meu concurso daqui foi o 2021, acabou 2023, e já temos anúncio para um próximo concurso agora para 85 então, vagas. Quem está querendo aí, ó, e geralmente a relação candidato-vaga? Aí varia também, mas complica muito. Mas eu falo para os alunos... Quem estiver preparado pela escola Delta, com certeza. Vai ter bom êxito, né? Eu estou fazendo propaganda. A concorrência, a concorrência é com você mesmo, a concorrência não é com os outros. Porque muita gente não se prepara com a seriedade que tem que se preparar. Então não dá para pensar nessa relação de candidato-vaga se não surta. Como eu disse, lá em Minas foram 30 mil candidatos para 60 vagas, aqui no Rio 13 mil candidatos para 50 vagas. Mas se você se prepara pensando sempre em ser a sua melhor versão, melhor do que ontem, todos os dias, você com certeza vai estar bem preparado. E vai chegar o teu momento. Se não tiver plano B, então é aquilo. O seu único plano B é levantar e ir de novo. Não passou nessa? Levanta e vai de novo. Você vai chegar no teu objetivo de vida, se for esse. Para tudo, para empreender. Tipo pular de paraquedas só com um paraquedas. É isso. Não pode ter o de reserva. Quando o Rafael estava estudando para fazer medicina, e as pessoas me perguntavam, o Rafael vai fazer o quê? Eu falava, medicina. Ele quer fazer, que legal. Eu encontrei umas 6 pessoas diferentes que falaram para mim assim, eu queria ter feito medicina. Eu tentei uma vez, 2 vezes, não passei, desisti, fui fazer. E hoje eu sou uma pessoa frustrada. 6 pessoas diferentes falaram para mim que era frustrada porque não insistiu naquilo que deveria fazer. Não passou na primeira, deveria ter insistido na segunda, na terceira, né? Tem gente que passa na 5ª vez. É claro. Não importa, ela passou e ficou realizada. Isso é muito comum. Eu lá em Minas mesmo quase não foi. Eu sempre é porque eu tinha um propósito muito forte de ser delegado aqui no Rio. Mas eu ouvia de diversas pessoas, por que você não para? Já tá confortável, tá tranquilo, já passou para delegado em Minas e tal, vai continuar estudando pro Rio de Janeiro. Mas eu tinha aqui as minhas razões, minha motivação e continuei firme no objetivo. Eu tenho certeza que eu estaria muito arrependido daqui a
X anos, se eu tivesse lá, olhando para trás, pô, devia ter continuado, sabe? Então, não ter plano B é a melhor coisa para você performar bem. Quando eu vou malhar, eu penso nisso. Eu fico imaginando eu velha, juro. Claro, pô. Eu fico imaginando eu velha, netos, e eu falo assim, gente, eu toda cheia de dor, toda corcunda, toda mal, não conseguindo abaixar, pegar a criança no colo. Aí eu falo assim, eu vou me arrepender. Sarcopênica. Horrível. Eu falei, sem ter vitalidade nenhuma, eu falei, eu vou me arrepender lá na frente. Não tem dúvida nenhuma. Eu falei, não quero me arrepender, não. E é por isso que eu malho todo dia, meu caro. É isso. É isso aí, puxando ferro todo dia. Isso aí. Agora, peraí, que eu vou falar um negócio aqui. Você foi hoje? Não, hoje eu não fui porque ontem, mas o dia não acabou. Dá tempo ainda, ó. O dia não acabou, mas é que ontem... Eu tenho desculpa porque eu estou operada, que eu tirei a vesícula e o meu médico me proibiu durante um mês de eu malhar. E aí o meu médico disse o seguinte, olha, você tá enrolando, você hein? tem que acompanhar a sua mulher porque ela não pode ficar sozinha. Tem que dar um mês de apoio pra ela. Na verdade, eu vou muito sincero, na verdade, tô falando sério, ele tá indo, isso ajuda muito. Quando um do casal vai e faz, o outro fica assim, cara, ele demorou pra engrenar. Engrenou, mas quando eu não vou, ele não vai. Com certeza, cara. Não, cara, o que aconteceu foi o seguinte, na segunda-feira, hoje é quarta, na segunda-feira... Bertaldão. Na segunda-feira, ela tinha que caminhar pela primeira vez na esteira. Não, tudo bem, aquilo foi bonitinho, foi fofo. Ah, foi fofo? Foi fofo. Fofo eu ia dizer um negócio. Eu não fui, porque eu disse, não vou deixar ela caminhar na esteira sozinha. Foi bonitinho. Que vai que, sei lá, fica tonta, alguma coisa, né? Foi bonitinho, E eu fui caminhar meia hora na esteira com ela também. Porque eu tenho um problema. Eu, por exemplo, eu acho que eu não posso fazer triatlon nunca. Porque se eu ando 3, 4 dias seguidos, eu faço aeróbico 3, 4 dias, eu seco, bicho. Tem que comer direito. Mas eu como direito, mas seca, né? Não adianta, já é um Deus nos acuda. Então, é a inveja de todas as mulheres, querer secar. se eu fizer 5 dias pesado de esteira, aí eu seco, mas eu seco também o músculo. Eu seco os dois. Seca tudo. Entendeu? Então vai contrabalançando ali, comendo, vai ter isso aí. Mas olha, tá acabando o meu período de ficar quietinha? Isso aí, vambora. Acabou tua moleza. Acabou minha moleza, porque eu falo, não tenho opção. Irmão, eu sou atleta, cara. Eu sempre... eu sou atleta. E eu sou competitivo. Eu não perco nem andando na esteira. Bom, isso ele é competitivo. Nem andando na esteira. Olhando a esteira do cara do lado. O cara botou aqui do lado 7, eu boto 7,5. Ele ficou competitivo comigo. O cara botou 8, eu corro, entendeu? Que isso, cara? Eu não perco, não adianta. Aí ele fica com raiva porque eu levanto. Raiva entre aspas, né? Ele é competitivo. Aí ela levantou e vai, eu tenho que ir também. Já eu não levantei, posso ficar pra Claro. trás. Não, mas isso é bom, a competição saudável, pô, puxando o outro pra cima. aí. Não gosto de perder nem cuspe a distância. Então você é dos meus, é isso Tenho mesmo. horror de ficar em segundo lugar. Acho que segundo lugar é um negócio horroroso. Jesus, não dá. Não num concurso, né? Que você tem 13 mil vagas. Claro. Não, você tem 30 mil vagas. Não, aí você vira campeão da parada. Entrou, né, nos 30 que tem a vaga, Claro. ganhou, campeão. Lógico. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando assim, de jeito esse negócio mesmo. Eu acho que é do plano B que ele tá querendo dizer, entendeu? De gente você frouxa, se contentar com menos, com porque mais ou você... menos. Exatamente, com Eu mais ou cheguei menos. a comprar o domínio, o plano B é meu. O quê? O domínio na internet, o plano B é meu. Sério? Sério. E aí eu vou lançar que não existe plano B, o plano é o A. Pra poder ganhar. Ele já tinha o plano B. Já tem o plano B há muito tempo. Vou lançar agora vai ver só, vou lançar o Ai, plano meu Deus, B. já não começa com ideia, O não. plano B é ganhar o plano A. Plano B é se levantar. Isso levanta, aí. pô. Levanta, gente, levanta pra vida. Vitor, vamos dar aqui o seu Instagram, porque entrando no Instagram as pessoas encontram a Escola Delta. Encontram. Tem Tá lá lá, na tá lá. tua Por que bio. o nome é Delta? Porque carinhosamente o cargo de delegado de polícia é chamado de Delta, né? As pessoas chamam, prova é? de Delta e tal. Tu estuda pra Delta. Nunca soube, olha só. E esse teu curso é específico para delegado? Esse meu curso é específico para delegado, mas e a gente tem a escola até aprovação carreiras policiais também, que é pro pessoal que faz para investigador, escrivão, isso pros que eu queria cargos de saber. agente. Pros outros, tem também na Escola tem também, Delta? Tem. Ah, Tem. ótimo. A gente tem essa. E entrando no teu Instagram, tá lá na bio. Tá lá na bio. Então, gente, @Vitor, não tem C, é Vitor, não é Vitor. Victor, não. Vitor, vai estar escrito aqui embaixo também. Becker, e o Becker é CK, Becker. Vai estar escrito. Então, Fica só tranquilo. olhar. Sigam o Vitor. Entrem na Escola Delta. Lá tem oratória também, né? Tem, A pessoa tem entra código na de escola oratória. pra aprender oratória também? Sim. Não. A oratória da Delta é para concurso. Ah, é pra concurso, é voltado pra concurso. Para oratória de uma maneira geral, comunicação, persuasão, meu curso lá, o Código de Oratória. Para aproveitar, então, para fazer um gatilho aqui com um projeto que eu tô com o meu sogro lá agora encabeçando, os Instart. E aí esse projeto é para empreendedores, para quem quer crescer tanto no físico quanto no digital. É uma escola realmente para empresários. Instart. Zinstart. Zinstart.
ZN? ZN, porque o meu sogro, ele é sócio fundador da Zinzane. Ele vem aqui. Vem, eu sei. Vem aqui. Aí ele tá vendo a família toda. Cadê a Mariana? Entra aí também. Mari tem que Zinzane entrar é também. uma... Zinzane é loja de roupa. De roupa feminina, porque é roupa feminina. É por isso que Ah, ele pronto. Chegou E assim, tem no já- Brasil todo, né? Tem mais de 150 lojas próprias no Brasil, um negócio gigante. Já teve loja em muito Amsterdã, fora do Brasil. Ah, tem feira fora internacional. Que Tá, atualmente não, mas tá teve. com boi na sombra o sogro já. Pô, aquilo ali é uma máquina de trabalho, meu. Ah. E aí vocês estão com a escola chamada e a gente Zinstart. a gente sempre teve essa vontade de criar esse projeto, realmente, essa escola para empresários, e ele vendo meus resultados lá no digital, enfim, com a escola até aprovação e os outros projetos entendendo a questão do faturamento, e que graças a Deus está indo muito bem, a gente resolveu criar o Zinstart. Vamos fazer o lançamento agora, daqui a uma semana. E aí é para quem quer estruturar. Eu fiquei com a parte, obviamente, de infoproduto, de negócio no digital, para orientar, mas a gente tem uma equipe toda de professores para trazer os 3 pilares lá que ele entende como importantes na construção de um negócio: planejar, executar e expandir. E a gente espera aí que seja um sucesso. Vai ter eventos presenciais também aqui no Rio de Janeiro, na Pô, cidade da legal, Zinzane. Vai ser legal. bem legal. Maravilha. E também tá na tua bio? Tá lá na minha bio também. Mas ele vem Zinstart. aqui? Vem aqui. Vem. Vem aqui. Tá marcado? Tá Tá marcado já. Ah, que bom. Ou amanhã, depois da manhã. Sei lá, acho tá que é marcado, amanhã. tá marcado. Acho que é amanhã que ele vem. Reuniu a família, entendeu? É isso aí. Tá bom. Mas aí é para quem Vitor, quer muito empreender bom. em paralelo ao concurso público, não tem nada a ver com isso, porque o concurso público e empreendedorismo são 2 áreas que acabam não se tocando muito assim, né, durante a preparação. Você ou se envereda por esse lado, mas eu, como sempre tive essa vontade de ter o curso preparatório e tal, e também influenciado pelo meu sogro desde o início, falando de negócio comigo, de alavancagem, de empreender. Assim que eu passei no concurso do Rio, comecei a desenvolver o projeto lá com o Zé Roberto, já comecei a desenvolver outros projetos no digital, e agora a gente vai fazer esses juntos aí, que tem tudo para ser Mas gigante. esse dele é separado lá do Zé Roberto. É outra em outra paralelo, empresa. é outra coisa. Muito Entendi. bom. Tá bom. Então, gente, @Vitor Becker. Só você seguir. Lá tem coisas muito legais que ele fala da parte do exercício, do triatlo. Eu anotei um de monte tudo aqui, ó. Vou isso. fazer um livro com as coisas que É ele muito falou. legal. E Aqui. aquilo ajuda na motivação. Você fala, pô, o cara acorda aquela hora, pedala isso tudo. Nada isso tudo, faz tudo isso. É delegado, vai ter neném, vai não sei o que lá. Vai, Não, quem dá vai ter neném é a aula. mulher dele. Ele junto, ele vai ter junto, neném. Vai, Mas lá às no parto tu madrugadas, não vai tudo. desmaiar não, né? Pô, cara? não, aí, Pô, acho tu não que vai- essa parte eu tô tranquilo. Isso aí não vai acontecer. Isso Não- aí não eu tem vejo problema, coisa né? bem mais Você pesada no vê- dia a dia. Ai, gente, muito bom. Bom. Olha, gente, não esqueçam de se inscrever no canal, que é importante, e agradecer muito a sua presença. Muito, Muito bom. bem, Obrigado a mas, vocês pelo convite. mas antes de terminar, eu quero falar da nossa escola também. A gente Fala, tem escola. verdade, Cadê a fala. nossa escola aí, produção? Aí, a comunidade Ânima, onde você pode também aprender tudo isso que nós falamos aqui hoje e mais alguma coisa. Entendeu? Entra. Bem. Só não na vai aprender comunidade. a passar no concurso de delegado, não, porque isso não tem aí lá. você não vai isso, aprender. Isso Aí você é vai Essa saber. é com na o dele. Vitor. Isso é com Na o Vitor. nossa tem 7 pilares espetaculares. E você que segue a Ânima e maratona tanto a gente, vale a pena você estar conosco aí nessa formação que a Kênia, eu e muitos outros professores, nós fazemos na comunidade Ânima, tá bom? Isso aí, Uma comunidade vale de muito a pena. crescimento, assim, exponencial. Entra que você vai ver. Vamos lá. Obrigada, viu, Valeu, Vitor? obrigado a vocês pelo convite, adorei. Muito bom, Valeu. gostamos muito. Gente, até a próxima. Agora que o sogro do Vitor, né? Agora a família do Vitor toda está aqui. Depois o Nicolas vem também. Vamos lá. Tchau, gente. Obrigada. Valeu, Tchau, Bertaldinho tchau. sempre azul, hein? Não esquece não.